Song Shao comprou um anel de ouro por apenas 9,99 yuans, achando que tinha feito um ótimo negócio. Mas no momento em que girou o anel, foi transportado para um apocalipse zumbi onde a comida era desesperadamente escassa. Neste mundo, apenas 3 ovos poderiam comprar uma loira de olhos azuis para te aquecer à noite. Um único quilo de carne de porco podia ser trocado por um estoque de armas e munições. O ouro e dinheiro, no entanto, não valiam absolutamente nada aqui. Apenas comida contava como verdadeira moeda forte. Felizmente, Song Shao havia cruzado com 2 baldes de tomates encolhidos. Graças à sua agilidade, ele conseguiu sobreviver a vários ataques de zumbis, mas de repente uma garota ruiva apareceu na frente dele antes que Song Shao pudesse entender o que estava acontecendo. Ela o arrastou de volta para a base deles à força. Então ela puxou um chicote e exigiu: "Por que você invadiu nossa base? Você estava tramando, com monstros vagando por toda parte onde você conseguiu aqueles preciosos baldes de tomates. Você mexeu com eles." Outra garota por perto estava tão assustada que cuspiu o tomate que acabara de comer. Ela reclamou: "Irmã, se você não queria que eu comesse, era só dizer." Eu verifiquei. Só tem um pouco de resíduo de pesticida. Acontece que essas irmãs eram conhecidas como as flores gêmeas da cidade oeste. A mais velha, Xun Jiawen, e a mais jovem, Xun Jiamei. Vendo isso, Song Shao rapidamente implorou: "Por favor, apenas me deixe ir primeiro." "Certo, eu vim de outra base. Eu só quero fazer um acordo com você. Se você me ajudar com algumas tarefas, eu poderia fornecer ainda mais tomates para você." Xun Jiawen ficou atordada. "Você ainda tem mais. Mas o que exatamente você quer que façamos? Não me diga que você é um escravizador." Quando Song Shao ficou em silêncio, ele o pressionou ainda mais perguntando se ele tinha outra comida. Xin Jiaomei gritou animadamente: "Eu quero vegetais e ovos." Ouvindo pedidos tão estranhos, Song Shao finalmente percebeu que realmente havia parado em um mundo onde a comida era o tesouro mais raro. Ele perguntou cautelosamente: "Então que uma cesta de tomate pode me render aqui?" Xun Jiawen tocou o queixo e respondeu: "Cerca de 6 módulos de energia ou mais de uma dúzia de conjuntos de rifles de pulso a lazer. Se você está procurando comprar escravos, você pode até trocar por 6 mulheres bonitas." Ouvindo isso, Song Shao não pôde evitar sentir-se tentado. Afinal, ele estava solteiro há 18 anos. Talvez neste mundo ele pudesse finalmente aproveitar a vida com mulheres em seus braços. Mas a expressão de Xun Jiao ficou fria, suspeitando que ele estava ligado a escravizadores. Song Shao explicou rapidamente: ele só queria trocar por itens valiosos como ouro ou joias. Shenji olhou para ele com descrença. "Essas coisas não têm valor há séculos. Quem é você realmente?" Song Shao mentiu, alegando que sua base era abundante em recursos e precisava de tais bugigangas para agradar as mulheres. "Já que você precisa de comida e nós queremos ouro e joias, então podemos trocar." Assim que ele disse isso, Xun Jiawen se interessou. Depois de discutir os detalhes, ela concordou sem hesitação. No entanto, um tomate só poderia ser trocado por no máximo 10 quilos de ouro ou algo de igual valor. Quanto a esses 2 baldes, considere-os um depósito. Shen Jiaon se aproximou de Song Shao e disse: "A partir de hoje, Jiamei e eu seremos responsáveis pela sua segurança. Você pode se mover livremente, mas deve permanecer dentro do meu campo de visão." Song Shao inventou uma desculpa dizendo que precisava usar o banheiro. Shenji acenou para ele com impaciência, dizendo-lhe para ir mais longe para que ele não os perturbasse enquanto eles aproveitavam os tomates. Uma vez do lado de fora, Song Shao se sentiu sortudo e nervoso. "Se eu trouxer mais comida em alguns dias, não vou ficar rico. Então não vou ter que me preocupar com as contas médicas dos meus pais ou com a mensalidade da minha irmã." Com isso, ele girou o anel na mão com a intenção de retornar. No instante seguinte, um vórtice rodopiante se abriu acima de sua cabeça. Em menos de 2 segundos e meio, Song Shao foi transportado de volta para o mundo real. Assim que Song Shao estava prestes a reunir mais suprimento, ele foi flagrado por sua vizinha Tia Zong. Ela apontou para ele e gritou para que ele devolvesse os 10 mil yuans que sua família havia emprestado. Song Shao só podia implorar para que ela esperasse um pouco mais, prometendo que a pagaria assim que tivesse o dinheiro. Mas a Tia Zhang respondeu: "Eu já esperei 5 anos. Esses 2 doentes e fracos da sua família também podem morrer logo para que você possa economizar o dinheiro para me pagar de volta." Essas palavras instantaneamente acenderam fogo no peito de Song Shao. Ele bateu o punho contra a parede. "Diga mais uma palavra sobre minha família e eu vou te matar. Eu te pago de volta amanhã com os juros. Agora, saia daqui." Assustada, a Tia Zong recuou, mas Shinzo ao sair: "Seu pirralho ousa me assustar. Se você não pagar amanhã, não me culpe pelo que acontecer." Sem perder tempo, Song Shao foi ao supermercado comprar 2 baldes de vegetais e uma caixa de ovos, preparando-se para fazer fortuna no apocalipse. Ele girou o anel e começou a transferência novamente. Mas no momento em que chegou, uma arma foi pressionada contra sua testa. Em frente a ele estava Xun Jiawen. "Bem-vindo de volta. Agora me diga por que você desapareceu ontem." Aterrorizado, Song Shao explicou rapidamente que tinha voltado para buscar mais suprimentos. "Olha, trouxe algo para você." Mas antes que ele terminasse de falar, a comida em suas mãos desapareceu repentinamente. Acontece que Xin Jiamei já tinha arrebatado, babando enquanto gritava, são mesmo vegetais e ovos. Em pouco tempo, Song Shao tinha cozinhado um banquete. Uma irmã mordeu um tomate enquanto a outra devorava repolho.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Shen Xiaomei. Faz tanto tempo que não como vegetais tão frescos. Mas Shen Zhaoen permaneceu desconfiada, exigindo saber de onde a comida tinha vindo. Até onde ela sabia, dentro de 10 quilômetros da base, não havia nada além de zumbis e bestas mutantes. Song Shao apenas disse para ela não perguntar muito. Fique comigo e eu prometo que você terá carne para comer. Ouvindo isso, os olhos de Shen Zhen se iluminaram. Ela se ofereceu imediatamente para levá-lo ao distrito de vilas para coletar ouro e joias, deixando pegar o que lhe chamasse a atenção. Ela deixou Shen Zhou para trás para guardar a base, ordenando que ela matasse qualquer intruso no local. Depois de trocar para equipamento de combate, Xin Zhao jogou para Song Shao um dispositivo de risco multifuncional. Não era apenas para comunicação e rastreamento, também podia detectar níveis de radiação nas proximidades. Descubra no carro, ela disse casualmente. Quando Song Shao viu pela primeira vez seu carro Bumblebee, ele ficou atordoado. Era um carro flutuante magnético todo terreno. Assim que ele entrou, ele se agarrou firmemente à cintura de Shen Zhaoan com muito medo de soltar. Em pouco tempo, eles chegaram ao luxuoso distrito de vilas. Xu Zhaoan avisou para ficar perto e não agir por conta própria, já que esta área não era tocada há muito tempo. Dentro de uma vila de luxo, Xu Zhaoan parou em frente a um grande espelho no quarto principal. Ela de repente o chutou com força. Song Shao ficou atordoado. O espelho atingiu uma porta secreta atrás dele. Xu Zhaoan zombou. Naquela época minha casa era muito mais chique do que isso. Ela explodiu a fechadura com seu rifle de pulso a laser. Quando a porta se abriu, o navio a vela dourado chamou imediatamente a atenção de Song Shao. Seu coração saltou. Era um galeão de ouro puro. Vendê-lo de volta para casa o tornaria rico da noite para o dia. Então ele notou um anel de ouro perto dali. Qualquer coisa armazenada em um cofre tinha que ser valiosa. De repente, um estrondo trovejante ecoou do lado de fora. A expressão de Xu Zhaoan se aguçou em um instante. Ela se inclinou para a janela para verificar. Era uma gangue dos arredores do sul, a mesma escória que sempre quisera vender as irmãs como escravas. Agora, eles estavam sendo atacados por Véspota gigante. Shen Zhaoan zombou bem feito para eles. Embora atacá-los agora pudesse ter resolvido o problema de uma vez por todas. Ela escolheu antes disso agarrar Song Shao e pular pela janela. Mas quando ele aterrissou do segundo andar, Song Shao torceu o tornozelo. Shen Zhaoan ficou surpresa. Você nunca tomou soro de aprimoramento genético. Seu corpo é tão fraco. 30 ovos poderiam comprar uma dose. Enquanto fugiam, uma bala de repente passou zunindo com um estrondo. Os escravistas os tinham avistado e até ousaram implorar por ajuda. Xu Zhaoan revidou imediatamente. Ajudaram meu traseiro. Eles se abaixaram atrás de uma cobertura e ela enfiou a arma nas mãos de Song Zhao, dizendo-lhe para fazer fogo de cobertura. Quando ele admitiu que não sabia atirar, Harry virou os olhos. Claro, aceitar esse trabalho foi meu azar. Ela então lançou uma granada de flashbang e uma granada de fumaça repelente de insetos em direção ao inimigo. Os escravistas, confusos com o caos, lançaram uma chuva de balas em sua direção. Felizmente, o traje de combate de Xu Zhaoan ativou seu sistema de defesa e o tiro apenas roçou seu braço. Ela rapidamente pulou para dentro do carro flutuante Bumblebee, acelerando com Song Shao. Eles mal escaparam com vida. De volta à base, Xu Zhaoan soltou um resmungo frio visivelmente irritada. Song Shao pediu desculpas imediatamente, jurando que não a arrastaria para baixo novamente. Xu Jimei tratou cuidadosamente sua irmã, aplicando bandagens e injetando um soro restaurador. Em um instante, a ferida de Shen Zhaoan cicatrizou completamente. Song Shao ficou estupefato. O remédio funcionou como um milagre. Talvez pudesse até curar seus pais. Ele resolveu reunir mais comida o mais rápido possível. Acenando a Deus para as irmãs, ele prometeu que traria a elas comida ainda mais deliciosa na próxima vez. De volta ao mundo real, a primeira coisa que Song Shao fez foi vender o navio dourado. Várias lojas de ouro se recusaram a comprá-lo, pois ele não podia fornecer um recibo. Mas assim que o desespero se instalou, o dono de uma loja de penhores mostrou grande interesse no item. Sua loja de antiguidades intercontinental nunca fazia perguntas e recebia todos os tipos de mercadorias. Quando Zhou Foyong viu o navio dourado, seus olhos quase saltaram para fora. Song Shao originalmente planejou vendê-lo pelo preço normal do ouro, mas depois de examiná-lo cuidadosamente com uma lupa, Zhou ficou emocionado. Ele declarou que era o ouro puro de primeira qualidade e se ofereceu para comprá-lo como uma peça de arte. Considere um acordo amigável. Pesam 1,96 gramas. Momentos depois, a conta bancária de Song Shao se iluminou com 740 mil yuan. Finalmente, ele tinha dinheiro em mãos. A primeira coisa que ele fez foi pagar a tia Zhang com os juros totais. Ele avisou friamente que se ela insultasse sua família novamente, ele nunca perdoaria. Naquela noite, deitado na cama, Song Shao pensou no futuro. Ele compraria uma casa para seus pais e contrataria um cuidador. No dia seguinte, ele voltou para o Apocalipse com bastante comida. Xu Zhaoan e Xu Xiaomei estou de volta. No entanto, no momento em que ele apareceu, Xu Zhaoan pressionou sua arma contra sua testa novamente. A vigilância das irmãs nunca diminuiu. Depois que o reconheceram, ambos finalmente relaxaram. Song Shao sorriu e puxou carne curada e salsichas.
As irmãs ficaram muito felizes em provar iguarias tão raras novamente. Depois de comer até se fartear, Xu Xiaomei soltou um arroto satisfeito. Ela provocou uma risada. Irmã, porque você simplesmente não se casa com o irmão Xiao. Dessa forma, nunca mais nos preocuparemos com comida. Shen Jiaon corou batendo na cabeça de sua irmã. Garota descarada, me vendendo tão facilmente. Ela então ficou séria. Precisamos ir à base de Linjin para estocar suprimentos e comprar outro traje de combate. Você vem. O coração de Song Zhao disparou. Claro, eu também tenho muita coisa para comprar. Com isso, ele jogou 2 sacolas pretas no chão. Dentro não havia apenas vegetais e frutas, mas também muita carne. Os olhos de Xu Xiaomei brilharam de entusiasmo, sorrindo maliciosamente. Irmã, talvez você realmente devesse se casar com ele. Você nunca encontrará outro homem como Ti. O rosto de Xu Jiaon ficou vermelho. Pare de falar bobagens ou eu vou calar essa sua boca. Os 3 montaram no carro voador Boom Baby e partiram em direção à base de Linjian. Quando Song Shao viu a enorme base parecida com uma fortaleza pela primeira vez, ficou maravilhado. De acordo com Xu Zimei, a base de Linjian foi construída como uma fortaleza com camadas de grades elétricas e linas para que nenhuma besta mutante comum ousasse se aproximar. Na entrada, todos tinham que fazer fila e passar um cartão para entrar. Shen Zhouwen lembrou a Song Shao que todo o comércio interno era feito com créditos digitais. Um ovo pode ser trocado por 2 créditos. Com um baita, a leitura do cartão foi aprovada. Um dos guardas zombou bem as flores gêmeas da cidade ocidental, criando um homem agora. Xu Zhao lançou-lhe um olhar furioso. Cale a boca. Faça seu trabalho. Uma vez lá dentro, Song Shao ficou atordoado com a visão de tecnologia avançada por toda parte. Mas antes de mais nada, eles tiveram que entregar suas armas. Shen Jiaon tranquilizou dizendo que as zonas residenciais e comerciais eram completamente seguras. Naquele momento, um homem camuflado passou arrastando uma mulher loira de olhos azuis. Ele gritou para a multidão direto dos distritos do sul 10 créditos e ela é sua pela noite. Song Shao engoliu em seco. 5 ovos poderiam comprar uma mulher? Shen Jiaon rapidamente o avisou para não se envolver. Sua voz era fria. Eles podem parecer humanos, mas por uma mordida de comida eles cortariam sua garganta e pegariam tudo o que você tem. Song Shao acenou com as mãos insistindo que não tinha tais pensamentos, desistindo para que eles fossem para a croca. No centro de comércio, Xun Jiaoen colocou a comida no balcão com um sorriso, ajudando-o a converter tudo em créditos. O balconista ficou chocado com o que viu e... não havia apenas ovos, mas vegetais frescos e até 3 quilos de carne de porco. Meu Deus, onde você? Seu colega careca o interrompeu rapidamente com um sussurro. Não pergunte a menos que queira problemas. Pelo que sabemos, aquele garoto é um jovem mestre de alguma grande base. O primeiro balconista calou-se e imediatamente processou a troca sem dizer mais nada. Logo, a comida foi convertida em 470 créditos digitais. Shen Jiaomei vibrou, ansiosa para arrastar sua irmã para fazer compras. Song Shao riu. Vá em frente, escolha o que quiser. Hoje é tudo por minha conta, mas sua demonstração de riqueza logo atraiu os olhos de pessoas com más intenções. Inconsciente do perigo, Song Shao seguiu as 2 irmãs para o movimentado mercado comercial. Sua mandíbula caiu ao ver a cena. Ele mal podia acreditar que era real. Fileiras de trajes de combate exibiam-se orgulhosamente. Destruidores da classe A, unidades de assalto da classe B, dominadores aéreos da classe C, tudo o que você pode imaginar. Pena que ele não sabia como pilotar nenhum deles. Tudo o que ele podia fazer era babar. Para piorar as coisas, as irmãs o abandonaram ali e o deixaram vagando sozinho. Furioso, Song Shao desejou poder deixar-lhes uma avaliação de uma estrela de Mithilas no local. Ainda assim, ele sabia que precisava de equipamento. Este era o apocalipse. Se ele quisesse sobreviver, não poderia continuar se escondendo atrás de mulheres. Ele examinou as prateleiras e pegou uma pistola automática. Depois de confirmar a compra, ele começou a procurar mais equipamentos de sobrevivência. Enquanto isso, os caçadores conseguiam entrar em um bar para se reportar ao chefe. Quando o subordinado mencionou que Song Shao tinha carne de porco fresca e vegetais, os olhos de Tigre se estreitaram. Sua voz fria enquanto exigia a confirmação dos detalhes. O lacaio se curvou, jurando que a informação era sólida. Tigre sabia bem. Qualquer um ostentando carne de porco nesses tempos era podre de rico. Se eles conseguissem isso, a gangue poderia viver bem por meses. Ele ordenou ao seu homem, Lao Liu, que montasse uma emboscada nos arredores ocidentais. Naquela altura, Song Shao já tinha estocado um conjunto completo de equipamentos e saído do mercado de comércio com satisfação. Segurando suas novas armas, ele finalmente sentiu que tinha pelo menos alguns meios de se proteger. Logo, as irmãs voltaram das compras e o encontraram no ponto de encontro. Vendo com equipamentos novos, Xu Zimei provocou. Bem, deu um novo visual para você. Song Shao estremeceu depois de riu e as cumprimentou. Vocês voltaram? Xu Jiaon o examinou com um sorriso. Nada mal. Pelo menos ele sabe que a sobrevivência vem primeiro. A propósito, já gastamos todo o dinheiro. Hora de voltar. Song Jiao congelou. O quê?
Você não disse que era uma fortuna. As irmãs trocaram um sorriso. Claro que era. É por isso que compramos tantas guloseimas. Irmão Shao, aqueles piuiteiros cristalizados eram incríveis. Você tem minha eterna gratidão. Son Shao quase engasgou. Por gratidão eterna, você quer dizer seu estômago? Certo. Shinji me riu sem jeito. Não se preocupe com os detalhes. Depois de carregar suprimentos na base, Son Shao estava pronto para voltar com as irmãs. Inconsciente de que Tiga e sua gangue já haviam montado uma emboscada ao longo de sua rota, Laulu avistou o carro voador que se aproximava e gritou: "Chefe, a presa está aqui." Os olhos de Tige brilharam de excitação ao dar a ordem. "Rapazes, preparem-se. Não matem a ovelha gorda. Precisamos deles vivos para sacar." Ao seu comando, a gangue levantou suas armas e desencadeou uma chuva de balas. Explosões trovejaram e o carro voador foi engolido em fogo e fumaça. Tige olhou para os destroços em chamas amaldiçoando seus homens. "Eu não disse para vocês não matá-los. Como diabos vamos sacar agora?" Ele cuspiu no chão. Idiotas explodidos em pedaços por nada. Ele ordenou que seus bandidos verificassem a cena, mas tudo o que encontraram foi sucata fumegante. Antes que eles pudessem descobrir, um baixo encheu o ar. Os olhos de Tiger se estreitaram. Ele conhecia aquele som. Era um míssil cortando o céu. Uma explosão rasgou o campo e vários lacaios foram vaporizados instantaneamente. De longe, Shenzhen admirava os fogos de artifício com um sorriso. Um tiro, uma alma, vale cada moeda que Son Shao pagou. Os sobreviventes olharam ao redor em pânico. O que diabos acabou de acontecer? Tiger cerrou os punhos. Ele percebeu que havia entrado em uma emboscada reversa. O carro voador tinha sido uma isca para atraí-los para uma zona de abate. Ele já podia sentir a segunda onda de poder de fogo chegando. Ele latiu ordens: "Eliminem quem está nos atacando agora." Son Shao viu os caçadores reagrupados correndo em sua direção, seu rosto tenso de preocupação. Invasores totalmente armados invadiram em direção a eles como lobos. Son Shao gritou para Xu Jiamei: "Eles estão vindo direto para nós." Xu Jiamei revirou os olhos claramente irritada. Ela olhou para o projétil correndo na frente dela, dividida pela hesitação. O combate corpo a corpo não era sua força. Conforme os inimigos se aproximavam, ela suspirou. Sem escolha. Hora de trazer os canhões flutuantes. Os drones foram lançados subindo alto no céu em seu organizado em formação, agarrando seu canhão pesado. Xu Lijian me sorriu maliciosamente. Não há nada que o poder de fogo não possa resolver. E se houver, isso só significa que preciso de mais poder de fogo. O invasor líder foi obliterado em um instante por um raio de luz escaldante. Outros caíram em pilhas, as baixas aumentando rapidamente, os sobreviventes espalhados em terror. Uma invasora avistou o perigo, mas antes que pudesse sequer avisar os outros, ela foi vaporizada pela barragem. Um bandido solitário olhou incrédulo para Xu Jiamei, os drones zumbindo ainda circulando acima. Ele não podia acreditar que armas como aquelas estavam sendo vendidas a civis, mas antes que pudesse entender, o olhar frio de Xu Jiamei marcou seu fim. Ele também foi apagado na explosão. Os canhões flutuantes despejaram feixes purificadores como luz sagrada, eliminando todos os invasores que vinham em sua direção. Xu Jiamei riu triunfante. Minha irmã estava certa. Não há nada que uma explosão não possa resolver. Se houver, eu simplesmente farei a próxima maior. Enquanto isso, Xu Zhongmei já havia flanqueado para a retaguarda deles. Tigre sentiu o frio percorrer sua espinha e girou a cabeça, apenas para ser recebido com uma tempestade de tiros quando Xu Zhao ondeou ao inferno. Tiros rugiram. Seus homens caíram como moscas. Soando profusamente, Tiger gritou no momento em que ela pousar matem-na. Mas Xu Zhao não era tola. Ela usou sua vantagem aérea, acionando um salto duplo para pendurar Mather. Os bandidos ficaram boquiabertos, estupefatos. Com um movimento de braço, uma lâmina escondida se abriu. Ela mergulhou direto para o atirador pesado em silêncio atordoado. Eles observaram o metralhador cair sem vida a seus pés. Com a própria ceifadora investindo contra eles, Tiger percebeu que havia escolhido a luta errada. Um por um, os invasores restantes foram abatidos em seu ataque. Levado ao desespero, Tigre puxou sua arma com os olhos vermelhos e atirou loucamente nela. Os tiros estalaram como trovões. 2 balas especiais cortaram o ar apontando direto para Xu Jiaon. Xu Jiaon sentiu o perigo, tentou se esquivar, mas era tarde demais. Ela foi atingida e caiu no chão, perdendo o equilíbrio. Xu Jiamei e Son Shao correram, seus corações afundando. Seu pilar de apoio havia caído. Tigre sorriu maldamente, saboreando a visão de suas balas atindo, mas ele não esperava que Xianzi levantasse do chão e atirasse de volta no momento em que pousou. Sua mão explodiu em sangue, a dor arrancando um grito de sua garganta. Sua Jaon aproveitou a chance, levantando sua arma para finalizá-lo no local. A sorte salvou Tigre. Um de seus lacaios o derrubou no chão, poupando sua vida. Enquanto ela se aproximava passo a passo, Tigre percebeu que a ovelha gorda era realmente um lobo disfarçado.
Aterrorizado, ele liderou seus homens restantes em uma retirada desesperada. Após a batalha brutal, a força de Xu Jiawen estava esgotada. No momento em que viu Song Shao e sua irmã, a tensão drenou de seu corpo e ela desmaiou, sendo pega a tempo por Xu Jiamei. Song Shao olhou para seu rosto pálido e percebeu quão gravemente ela havia sido ferida. Sua armadura estava destruída, fragmentos da bala enterrados profundamente em seu abdômen. Semanalmente, Xu Jiawen ordenou que a levassem de volta à base de Linjiang, insistindo que apenas o Dr. Su poderia remover esse tipo de bala especial. No hospital particular, a médica sênior Sujin a observou na cama com um sorriso zombeteiro. Então, até você escorrega às vezes. Que surpresa! Xin Zhaoan deu um suspiro cansado. Quem poderia imaginar que aqueles bandidos tinham munição forte o suficiente para perfurar armadores de nível 2? Sujin assentiu, sabendo. Bens contrabandeados, sem dúvida. Você está com azar. Ela então cutucou um sorriso. Então você fisgou algum tolo rico ultimamente. Esperando negação, ela ficou chocada quando Shan Jiawen admitiu e perguntou onde eles estavam agora. De acordo com Su, sua irmã mais nova estava andando ansiosamente do lado de fora ou preocupada. Quanto ao chamado tolo rico, ele parecia mais fascinado pela câmara de aprimoramento. Pela aparência dele, ele nunca teve nem mesmo um aumento básico. Xin Zhaoan forçou um sorriso de dor. Quem sabe? Sujin olhou para o painel médico e então perguntou por que ela não havia instalado uma célula de energia extra ou um módulo de escudo ao atualizar seu equipamento. Seu silêncio a entregou. Ela não havia esquecido. Ela simplesmente havia ignorado e a percepção a deixou envergonhada. Sujin cortou a atenção. Ainda recusando a anestesia, Shinjou virou a cabeça incapaz de encontrar seu olhar. Não. Anestésicos demoram muito para passar. Os olhos de Sujin brilharam sombriamente enquanto ela ajustava os instrumentos. E quem te disse que uma vez que as balas saíssem, você estaria livre para correr por aí de novo? Os olhos de Shenji se arregalaram de medo. Talvez a anestesia não fosse uma ideia tão ruim afinal, mas era tarde demais. O bisturi cortou fundo e seus gritos ecoaram pela sala. Enquanto isso, Chag caminhou de volta para sua base arrastando seu corpo ferido. Para seu choque, o lugar estava deserto. Apenas um grupo de estranhos o aguardava. Em segundos, ele e seus homens foram cercados por tropas armadas. Seus lacaios foram presos ao chão. Tige olhou furiosamente para os recém-chegados exigindo respostas. O informante Snack Tushen olhou para ele com um aberto desdém. Ainda assim, ele ofereceu uma explicação, ainda que apenas para deixar Xaixã morrer com clareza. Você cruzou Xinjiang. Essa é uma sentença de morte. O rosto de Tige se contorceu em pânico quando a verdade surgiu. Um dos seus homens rugiu furiosamente. A informação veio de você? Que tipo de piada é essa? Tige rugiu. Você sequer imagina quantos homens perdemos. Antes que pudesse terminar, um soldado próximo enfiou uma bala em sua cabeça. A súbita execução implacável deixou Tige e seu lacaio restante atordoados. Ele nunca esperava tanta decisão. Snack Tushon zombou, sinto muito Tige. Seu chefe estava falando e seu vira-lata interrompeu. Considere isso disciplina em seu nome. Tige franziu a testa, eu sou dos arredores do sul. Se você colocar a mão em mim, Lobo Solitário não vai te perdoar. Snack Tushin fez uma pausa e sorriu. Lobo Solitário, por favor, você mexeu com Shen. Os 3 grandes chefes da base de Linjiang exigiram sangue. Lobo Solitário. Ele já está no fundo do rio com sapatos de concreto. As pupilas de Tige encolheram. Ouvindo a morte de seu líder falada tão casualmente, ele percebeu que estava acabado. Sua única chance era implorar e esperar por misericórdia. Antes que pudesse, Snack Tushin se inclinou com um sorriso malicioso. Olha para você agora. Por que não me faz um último favor? Tige erram os dentes. O que você quer? Snack Tushin não hesitou. Simples. Entregue seus créditos e tipos de propriedade. Considere isso minha taxa. Enquanto isso, Song Shao estava diante da câmara de aprimoramento genético suspirando de frustração, desesperado para fortalecer seu corpo frágil. Dr. Su, recém-saída da cirurgia de Shenzhou, notou seu olhar e perguntou casualmente se ele estava curioso sobre o soro. Reconhecendo-a, Song Shao rapidamente perguntou sobre a condição de Xu Jiawan. Su respondeu calmamente que era apenas um procedimento menor, e Song Shao finalmente soltou um suspiro de alívio. Doutora Su sabia que Song Shao era um tolo rico e claramente fascinado pelo soro, então ela decidiu extorquí-lo. Jovem, gostaria de experimentar o aprimoramento genético. Song Shao congelou com a oferta, então seu rosto se iluminou. Quanto? Su tocou seu queixo 800 créditos. Parcelamento aceito. Song Shao franziu a testa. 800 parecia caro. Su se inclinou com um sorriso paciente. O soro genético é a maior invenção do século. Com ele você pode sobreviver contra bestas mutantes e suportar zonas de radiação, até mesmo estômago comida contaminada. O verdadeiro argumento de venda não é a força bruta, é a sobrevivência. É dignidade. Convencido por seu discurso, o ingênuo Song Shao concordou em passar por aprimoramento. Su se afastou em grande espírito. Ela acabou de enganá-lo para pagar 800 créditos com uma margem de lucro de 50%.
Enquanto isso, a inquieta Shun Jaon deixou um bilhete e escapuliu sozinha. Em outro lugar, Snack Tushon pavoneava-se com arrogância após extorquir Taiga cantarolando presunçosamente. O que de alegre backslash, seus homens trocaram olhares exasperados. Finalmente perguntou: chefe, tem certeza de que isso tá bem? Snack Tushon piscou confuso. O subordinado esclareceu, deixando o tigre reviver. Isso não vai ser um problema? Snack Tushon caiu na gargalhada. Seus homens estão mortos. Seu apoiador se foi. Ele não é nada agora. Além disso, éramos apenas garotos de recados para o rei do inferno. Se não terminou porque deveríamos, deixe os chefes jogarem seus joguinhos. Nós apenas pegamos dinheiro e fazemos o trabalho. Mas antes que pudesse se gabar mais, uma voz fria cortou o ar. Você atraiu emboscadores para minha estrada para casa, esperou pelo banho de sangue, então liderou os abutres para invadir o covil do perdedor. Como um chamado informante honesto. Você não acha que me deve uma explicação? Snack Chun girou, o rosto perdendo a cor quando viu Shun Jiawen. Ele imediatamente colou um sorriso. Irmã Shun, você tá aqui. Ouvi dizer que você estava ferida. Que bom que você ainda está conosco. Shun Jiawen respondeu friamente. Graças a você, mal. Snack Tushon forçou uma risada. Ora, não te avisei antes da luta começar. Os olhos de Shun Jiawen se aguçaram. Mas você não mencionou que alguém vendeu munição perfurante para aqueles bastardos, não é? Snack Tushon suspirou e parou de fingir. Flor de ferro, Shun Jiawen. O que você quer? Desembucha. Shun Jiawen sorriu. Relaxa. Esse olhar não combina com um homem que se diz honesto. Tem um acordo para discutir? Snack Tushon percebeu que ela não estava ali por vingança e perguntou cautelosamente que tipo de acordo. Snack Tushon sabia que tinha pouca influência real com Shun Jiawen, mas forçou um sorriso. Se é a inteligência que você quer comprar, minhas portas estão sempre abertas. Shun Jiawen beliscou o nariz dele brincando com um sorriso afiado. Claro, tem negócios. O dia de hoje já foi um bom negócio, não foi? Snack Tushon estremeceu de dor. O que você quer dizer com isso? Ela estendeu a mão com os olhos brilhando friamente. Aqui está a ideia. Você espalha a palavra atrai tolos gananciosos. Eu os mato e você limpa as sobras. O saque do campo de batalha é meu, mas eu vou vendê-lo para você com desconto. Quanto aos polos do ataque, dividimos 60 e 40. Sofrios corria por Snack Tushon e seus homens enquanto engoliam em seco nervosamente. Antes que pudessem responder, Shun Jiawen acrescentou preguiçosamente: se não conseguem decidir, perguntem aos seus chefes. Mas se houver outro desejo como hoje, vou cortar sua parte. Ela assinou com um cartão de crédito dourado na mão. Snack Tushon congelou quando ela tinha roubado o cartão dele. Ele não tinha ideia. Sem saída, ele suspirou. Tudo bem, considere um presente de desculpas. Shun Jiawen sorriu. Isso é melhor. Um brinde é uma parceria agradável. Snack Tushon só pôde observar desajeitadamente enquanto ela saía. Seus homens pareciam confusos. Eles não conseguiam entender o porquê. Com tantos emboscadores no lugar, ele não a tinha impedido. Snack Tushon apenas suspirou. Vocês são muito jovens. Você não se perguntou por que ela se atreveu a vir aqui sozinha. O subordinado piscou confuso, sem saber que Shun Jimei já estava escondida nas sombras, pronta para atacar a qualquer momento. Enquanto isso, Song Shao acordou de seu aprimoramento genético. Levantando-se de uma cama, ele se sentiu mais leve do que nunca. Seus abdominais se estofaram de músculos e ele mal podia acreditar que aquele corpo era dele. Enquanto admirava sua nova força, um pensamento repentino o atingiu. Ele puxou o cobertor para verificar se aquilo também tinha sido aprimorado. Infelizmente, Shun Joy entrou naquele exato momento, deixando-a sem palavras. Ela quebrou o silêncio ao acordar-lhe. O que você está fazendo? Song Shao pulou, lutando para se cobrir. Vendo tão nervoso, Shun Jiawen corou e murmurou: eu vou esperar lá fora. Vista-se e saia. Quando a médica Su ouviu que a primeira preocupação de Song Shao era sua masculinidade, ela caiu na gargalhada. Primeira vez que vejo alguém verificá-la antes de qualquer outra coisa. Mortificado, Song Shao cobriu o rosto. Por favor, não diga isso. Su riu e mudou de assunto. Tudo bem. Chega de provocações. Claramente, você nunca viu solos de aprimoramento antes. Deixe-me dar-lhe um curso intensivo. Aliviado, Song Shao finalmente levantou a cabeça. Su explicou que os solos de aprimoramento desbloqueiam o potencial físico. Os de baixo grau aumentam os sentidos, visão, olfato, paladar, audição, além de velocidade de reação, força muscular e cognição geral. Solos de alto grau quebram os limites genéticos, levando você ao reino sobre-humano. Os corpos se tornam inflexíveis, cérebros exponencialmente mais afiados o suficiente para enfrentar mutantes diferentes do que seus solos de habilidade. Não que você encontre algum aqui, mas se você alguma vez encontrar o Esper, corra o mais longe e o mais rápido que puder. Song Shao inclinou a cabeça. Esper são realmente tão perigosos? A enfermaria ficou em silêncio. A impressão de Su sobre sua idiotice afundou ainda mais. Shun Jiawen suspirou de seu assento. Afinal, Song Shao era tecnicamente seu chefe. Ela interrompeu, tentando aliviar a tensão. Ela está exagerando. Ninguém na base de Lin Jian nunca viu um Esper de verdade. Só sentiu suavemente. Verdade. Song Shao coçou a cabeça, ainda curioso, imaginando se ele poderia algum dia atingir esse nível de poder.
Finalmente ele não conseguiu se conter e perguntou a Su os preços dos soros, dizendo que queria comprar um lote. Shenjin estava prestes a explicar, mas a doutora Su interrompeu com um tapa forte. Ela não queria que seu pequeno golpe contra Song Shao fosse exposto. Então ela rapidamente respondeu dizendo: Jan é apenas uma pequena base. Não há soros de nível superior ou de habilidade no mercado. Depois de experimentar os benefícios do soro de limpeza, Song Shao pensou em comprar um lote para levar de volta ao mundo real. Mesmo que Lin Jin não tivesse esses soros, ele ainda queria coletar informações. De acordo com Xu Jiawen, um soro de nível superior começava em 10.000 créditos. Quanto ao soro de habilidade, embora ninguém nunca tivesse visto um, o valor base era de pelo menos em 100, ela avisou para não sonhar tão alto. Mesmo que eles existam, você não poderia comprá-los. Song Shao, no entanto, secretamente pensou que Senti não era muito apenas alguns caminhões de vegetais, mas esse era o segredo dele para guardar. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Xu Jiawen percebeu seu olhar. Ainda pensando em soros, ela provocou. Assustado, Song Shao respondeu rapidamente: não, de jeito nenhum. Percebendo através dele instantaneamente, Xun Chao dispensou a doutora Su e sua irmã querendo uma conversa particular. Assim que elas se foram, ela se inclinou mais perto com um sorriso astuto. Deixe-me te dar um conselho. Você está atrás de solos de nível superior e de habilidade, não é? Song Shao admitiu desamparadamente. Sim, mas não há onde comprá-los. Xin Jiao os interrompeu. Idiota, se não há mercado, se cria um. Song Shao congelou sem saber como isso era possível. Ela explicou pacientemente: se você construir uma força grande o suficiente, território, mão de obra, armas, então o que você quiser, você terá. As palavras dela faziam sentido e Song Shao começou a pensar sobre isso. Mas depois de um tempo, ele franziu a testa. Eu nessa fação poderia me juntar. Sou completamente novo aqui. Xin Jiao limpou a garganta. Bem, você tem dinheiro. Que tal poder de fogo? Por que não começamos nossa própria equipe? Song Shao piscou atordoado. Espere, você está dizendo uma parceria. Eu coloco o dinheiro, você expande os canais e juntos conseguimos o que eu preciso? Os olhos de Xun Jiawen se iluminaram. Exatamente. Você é um estranho. Sem apoio você será mastigado e cuspido. Comigo você terá um ponto de apoio real. Xun Jiawen explicou. Lin Jin tem 4 líderes principais, cada um controlando uma das principais facções da cidade. Mas depois de ontem, aquele que apoiava o Sul já terminou. E aqueles bandidos que tentam nos roubar, você viu o que aconteceu. Sem apoiadores, sem sobrevivência. Dúzias eliminadas em um instante e depois apunhaladas pelas costas. Patético. Quanto a você, garoto rico, sem uma facção confiável, você será despojado de tudo. Sorte sua, conheço todos os truques. Fique comigo, você ficará bem. Song Shao assentiu, admitindo que fazia sentido. Xu Jiawen notou sua hesitação e pressionou ansiosamente. Então você está planejando? Song Shao de repente a interrompeu. Espere, vocês duas não gastaram os créditos de comida em barracas de lanches? E seu equipamento antes era antigo. Não me diga que vocês comeram todo o orçamento. Mesmo a comida contaminada que eu trouxe da primeira vez, vocês engoliram tudo sem pensar 2 vezes. Se vamos trabalhar juntos, não vou deixar você desperdiçar meus suprimentos assim. As palavras dele acertaram em cheio, deixando Xun Jiawen nervosa. Aos olhos dele, ela já estava marcada como uma glutona com 0 crédito. Mas neste mundo podre, as irmãs ainda eram as únicas em quem ele confiava. Depois de um momento de reflexão, ele suspirou: tudo bem, vamos fazer isso. Eu vou apoiar sua equipe. Então ele acrescentou bruscamente: mas se você não conseguir entregar, vou retirar meu investimento e encontrar outra pessoa. Ouvindo seu acordo, Xun Jiawen ficou séria. Ela estendeu a mão, selando o acordo. Primeiro, deixe-me apresentar o panorama geral. Você precisará saber disso ao lidar com facções. Lin Jin é dividida em 5 áreas. Leste, Sul, Centro e Norte, cada um tem seus próprios líderes. O Leste é o centro do comércio exterior, o maior mercado negro, toneladas de corretores de informações. O chefe lá é um comerciante chamado Fat. Ele prefere dinheiro e segredos a lutar. O centro é onde a tecnologia e a indústria pesada estão concentradas. Seu líder, apelidado de general, é ex-militar e comanda as coisas como um quartel. O sul é superlotado, cheio de escravistas e bandidos. Os bandidos que nos atacaram ontem vieram de lá. Seu líder, lobo solitário, brabo brutal, mas depois de ontem ele é história. O norte é o ponto de encontro de mercenários e bandidos com alguns traficantes de informações misturados. Seu líder, Heiema, tem treta conosco. Melhor não andar por lá. Som gemeu. Parece que já estamos no modo inferno. Então ele perguntou, e quanto ao oeste? Sem líder. Xin Jiawen sorriu orgulhosamente. Esse é o meu território. Song Shao bateu palmas lentamente. Uau, todo mundo tem exércitos e vocês têm 2 pessoas. Incrível. Xin Jiawen congelou, mortificada. Essa é uma história complicada. Ela rapidamente acrescentou, mas o oeste tem um enorme potencial. Riqueza de recursos, ruínas antigas, você pode desenterrar tesouros o tempo todo. Song Shao ergueu uma sobrancelha. E a desvantagem? Ela admitiu monstros, muitos deles. O desenvolvimento é quase impossível, então ninguém se atreve a tocá-lo. Song Shao franziu a testa.
Então por que ninguém simplesmente tirou isso de você? Shu Jiawen abriu as mãos. Eu não disse. Porque é meu. No dia seguinte, quando Shu Jiaomei ouviu que sua mãe havia feito parceria com Song Shao, ela perguntou desconfiada, mana, nós realmente vamos nos juntar a ele? Ele é tão fraco. Shen Jiawen pareceu envergonhada e não sabia o que dizer. Ela só conseguiu murmurar, sim. Jimmy, calha a boca, por favor. Eu estou te implorando. Enquanto isso, Song Shao, incapaz de pagar pelo soro genético, foi confrontado por Sujin. Não me diga que eu perdi uma noite inteira fazendo essa coisa e agora você está desistindo. Song Shao corou de culpa. Afinal, ele foi quem pediu isso em primeiro lugar. Desamparado, ele explicou os créditos que ganhei vendendo comida. A maior parte foi gasta antes de eu vir para cá. Enquanto falava, seus olhos se voltaram para Shu Jiawan. Sujin pegou a dica e voltou seu olhar para Shu Jiawan, claramente transferindo a decisão para ela. Shu Jiawan congelou, confusa sobre o porquê ela de repente teve que decidir. Sujin disse secamente, se você se responsabilizar por ele, eu vou vender a crédito, mas o pagamento vem com 20% de juros. Shu Jiawan quase desmaiou. Seus preços já são um roubo à luz do dia. Sujin sorriu, qualidade custa. Não gosta. Tudo bem. Eu vou jogar o soro aqui mesmo e você pode sair de mãos vazias. Diante de sua postura implacável, Shin Jiawan não teve escolha a não ser se tornar fiadora de Song Shao. Com isso, Sujin jogou o soro direto nele. Song Shao pegou rapidamente. Obrigado. Eu vou te pagar assim que puder. Então ele saiu com as irmãs voltando para a base ocidental. Observando-os partir, Sujin pensou que essa poça estagnada chamada Lin Jin estava prestes a ser agitada. De volta ao mundo real, Song Shao, pobre demais para comprar muita comida, só podia contar com Shu Jiawen para ajudá-lo a garantir mais ouro no apocalipse. Shu Jiawen, curiosa, perguntou por que sua base precisa de tanto ouro. Até Shu Jiamei reclamou sério. Por que você só quer lixo inútil como esse? Song Shao explicou desamparado, não é inútil. Além de ouro, antiguidades e obras de arte também contam. Minha base é rica. Não nos falta comida. Faltam as coisas que vocês acham que não valem nada. Shu Jiawan coçou a cabeça. Somos apenas nós três. Mesmo que encontremos ouro, quanto podemos trazer de volta? Song Shao entrou em pânico. Então podemos comprar de outros? Shen Jiawan olhou para ele como se ele fosse um idiota. Trocar comida por ouro. Eu seria motivo de riso até a morte. Ela fez uma pausa e acrescentou seriamente, se você realmente só ora, só uma maneira. Song Shao franziu a testa confuso. Que jeito? Vendo o corte, Shin Jiawan levou Song Shao, um homem corpulento. Vendo-a, o homem sorriu. Bem-vinda. Ele acrescentou com uma risada, não pensei que as flores gêmeas de West City Fit finalmente viriam apoiar nossos negócios. Shin Jiawan ignorou sua bajulação, declarando friamente suas demandas. Curioso, Song Shao sussurrou para Shun Zhongmei. Que lugar é esse? Shun Zhongmei suspirou sem se impressionar. Mercado de escravos, ela disse bruscamente e parou de falar com ele. Na mesa de negociação, Shun Zhongmei declarou: quero 12 pessoas, 8 homens para mulheres, apenas lutadores e trabalhadores qualificados e certifiquem-se de que eles estejam equipados com o básico. 12 escravos significavam grandes negócios. O chefe concordou alegremente e rapidamente alinhou os candidatos. Depois de comprar o distintivo, Shun Jiawan foi embora com eles, pronta para começar a coletar ouro. Essas novas pessoas também serviriam como membros reservas da equipe que ela estava construindo. Song Shao olhou para os trenós amontoados no veículo. Nenhuma palavra saiu deles. O silêncio era sufocante. Ele murmurou frustrado, tão quieto. Song Jiao entendeu o que ele quis dizer e respondeu secamente. Quando a vida ou a morte são incertas, quem tem humor para conversar? É isso que ser um escravo faz com as pessoas. Song Shao inclinou-se para frente perguntando: vocês duas não sempre disseram que odiavam escravos? Shu Jiawan deu um aceno de cabeça hesitante. Sim, odeio-os em todos os sentidos da palavra. Depois disso, o carro afundou de volta em um silêncio mortal. Quando eles se aproximaram do destino, Shen Jiawan finalmente disse: tudo bem, vamos invadir o quarteirão residencial primeiro. Depois de trocar pelo que você precisa, vamos libertar essas pessoas? Song Shao franziu a testa em descrença. Você liberta escravos que acabou de comprar? Isso não parece com você. Irritada, Shenzhen rebateu. O que isso quer dizer? Antes que Song Shao pudesse responder, Shen Jiaomei interrompeu. Chegamos. Do lado de fora, edifícios arruinados e carros abandonados enfileiravam as ruas. Estava claro que eles haviam chegado ao seu alvo. Shin Jiawan os levou de volta ao bairro das vilas. De acordo com Shin Jiaomei, depois que Song Shao saiu, eles revistaram a área novamente e esconderam todo o ouro fácil de encontrar aqui. Sob o comando de Shin Jiawan, os escravos saíram do carro e foram trabalhar. Os homens carregavam caixotes enquanto as mulheres coletavam objetos de valor menores. Shin Jiawan lançou um olhar para Song Shao. Escolha o que você quer pegar. Além disso, fique fora do caminho. Sentindo-se indesejado, Song Shao suspirou. Tudo bem, eu vou ficar fora disso. Para acelerar as coisas, Shun Jiawan gritou. Façam bem e haverá recompensas. Mas os escravos apenas zombaram. Então as flores gêmeas de West Cheetah também usavam escravos. Qual é a diferença? No final, ainda somos bucha de canhão. Recompensas? Não me faça rir. As veias de Shin Jiawan saltaram e sentaram enquanto ela gritava.
Você acha que estou falando bobagem? Um escravo cuspiu no chão. Você não é. Shenjou-en não se intimidou. E se a recompensa for a liberdade, não apenas liberdade, eu até daria empregos a vocês. Os escravos congelaram olhando em descrença. Você está brincando. Ninguém acredita nisso. Shenjou-en sorriu friamente. Nada é de graça. Só vou perguntar uma vez. Você se atreve a me testar para ver se estou falando sério. Com isso, ela os guiou pelo desolado bairro das vilas, vasculhando o lugar em busca de ouro. Quando a mesa finalmente estava empilhada de tesouros, os olhos de Song Zhao se iluminaram. Jackpot. No apocalipse, tesouros como esses não significavam muito, mas para Song Zhao eles valiam uma fortuna. Vendo sua excitação, Xu Zhaoen disse a ele que já havia preparado um baú de barras de ouro cerca de 6 quilos. O sorriso de Song Zhao se alargou. 6 quilos de ouro poderiam render uma pequena fortuna. Ele perguntou o que ela queria comer, planejando trazer da próxima vez. Os olhos de Xin Zhao brilharam imediatamente. Ela enumerou seus desejos: carne, leite, ovos, doces. Até Xin Zhao, envergonhada a princípio, acabou admitindo o que também queria. Observando as irmãs se empolgarem, Song Zhao ficou sem palavras. Sim, confirmado que eram totalmente foods. Depois de anotar tudo, Song Zhao se preparou para voltar ao mundo real. Carregando o baú de ouro que Xun Zhao havia preparado para ele, ele se despediu. Enquanto sua figura desaparecia, Xun Zhao perguntou: "Irmã, você não vai com ele?" Xun Zhao balançou a cabeça. "Deixa pra lá. Ele é nosso parceiro agora. Devemos respeitar a privacidade dele. Vamos cumprir nossa promessa e entregar recompensa aos escravos." Xu Jiamei ficou chocada. "Espere, você tá falando sério sobre isso?" Xu Jiawen lançou-lhe um olhar calmo. "Se você duvida das pessoas, não as use. Se você as usa, não duvide delas." Com isso, ela deixou sua irmã entrar no salão. Os escravos olharam para elas com expressões confusas. Xun Jiawen elevou a voz. "Aqui estão seus contratos junto com os códigos para destravar suas coleiras explosivas. Estou cumprindo minha palavra, mas antes disso tenho uma proposta para compartilhar." Imediatamente, cada par de olhos se voltou para ela esperando para ouvir o que ela tinha a ser. Os escravos ficaram chocados quando Xun Zhaon anunciou que estava formando um exército. Ela examinou seus rostos chocados e disse: "Nossos nomes vocês provavelmente já ouviram falar de nós, não é?" A sala se encheu de sussurros abafados. No distrito oeste, as flores gêmeas de Shen, Xin Zhao e Xin Zhao, meio infames por sobreviverem sozinhas, nunca dependendo de equipes e, acima de tudo, desprezando escravos. Percebendo suas dúvidas, Xu Zhaomai explicou: "Preciso construir uma força para expandir meus negócios. Vocês podem ser escravos, mas cada um de vocês tem habilidades. Mesmo os não combatentes têm talentos que importam. Eu comprei vocês não para acorrentá-los, mas para trocar a liberdade por uma chance de fazer algo de si mesmos." Um escravo zombou em repentina constatação. "Então é isso. Se não concordarmos, você nunca destravaria as coleiras, certo? Liberdade ou não, é apenas um tipo diferente de coleira." Shen Zhaon riu da provocação, dispensando-a. "Não me insulte tão barato. Minha posição sobre escravos é bem conhecida em Nigia. Eu não volto atrás na minha palavra." Com isso, ela tocou comandos no painel de controle. Um clique nítido ecoou pelo salão quando cada coleira explosiva se abriu. Os escravos libertados olharam para as coleiras em descrença, com os olhos arregalados em choque. Sob seus olhares atônitos, se virou com. Antes de sair, ela jogou de volta uma frase final: "Fiquem aqui durante a noite. Decidam por si mesmos se vão se juntar a nós. Ninguém vai forçá-los. De manhã, vocês estão livres para ir?" Enquanto as irmãs desapareciam pelo corredor, os escravos recém-libertados mostraram seus verdadeiros rostos. Alguns zombaram não querendo ser lacaios. Outros murmuraram que não podiam simplesmente sair de mãos vazias. Cada um carregava seus próprios esquemas. Enquanto isso, Xu Jiawen, que acabara de apostar em libertá-los a todos, se deitou e adormeceu sem deixar rastros de medo. Alguns escravos traiçoeiros rastejaram em direção ao quarto. Vendo Xun Zhaon aparentemente adormecida, eles sorriram pensando que ela era ingênua demais. Com armas em mãos, os rebeldes se aproximaram sorrindo enquanto levantavam seus porretes. Com um balanço pesado, o porrete caiu em direção a ela, rachou, soou exatamente quando eles pensaram que a tinham. O atacante congelou percebendo que algo estava errado. Seu rosto se contorceu em pânico ao perceber que havia sido enganado. A figura na cama brilhou e se dissolveu. Era apenas um holograma. Antes que ele pudesse avisar os outros para recuar, Shen Zhaoen explodiu sua cabeça com um único tiro. Empolerada em uma viga do telhado, ela zombou: "Vocês são tão lentos em roubar e matar, quase adormeci de verdade." Do outro lado, Shen Zhaoen pegou a arma de um bandido, zombando: "Vocês, idiotas, não conseguem se mover mais rápido?" Lá embaixo, o resto dos rebeldes esperava ansiosamente, suas olhos correndo enquanto seu plano se desfazia. Um escravo chamado Lujin caiu na gargada, zombando deles: "Patéticos! Seus palhaços não conseguem nem dar uma facada nas costas." Humilhado, um rebelde rosnou: "Lujin, estou te avisando.
Mas antes que ele pudesse terminar, Shen Zhong colocou uma bala em seu crânio. Enquanto isso, Song Xiao carregava uma caixa de ouro de volta para casa. Olhando para seu equipamento, ele murmurou para si mesmo que aparecesse no quintal só traria problemas. Com um suspiro, ele decidiu trocar de roupa e encobrir seus rastros primeiro. Lá dentro, ele disse ao pai que tinha um novo remédio que poderia tratar a tuberculose. Preocupado que seu pai pudesse hesitar, ele inventou uma história. É da minha empresa. Eles já testaram em animais e eu consegui pegar algumas doses. Vou relatar os dados mais tarde. Se funcionar, estamos prontos. Seu pai franziu a testa. Então você está me usando como cobaia. Song Xiao coçou a cabeça com um sorriso estranho. Claro que não. Essa parada é incrivelmente cara. Se eu não houvesse uns pauzinhos, nunca teríamos a chance de experimentar. Ele então injetou o soro em seu pai. Depois de esticar os braços, o velho se sentiu melhor e gritou: Xiaozi. Song Xiao se virou confuso. Seu pai disse firmemente: não vou interferir no que você está fazendo por aí. Só não perca a consciência. Song Xiao assentiu. Não se preocupe, pai. Eu sei onde está o limite. Vou voltar ao trabalho agora. A cena mudou. Song Xiao entrou na loja de antiguidades Zhou. Ele colocou uma caixa no balcão e os olhos de Zhou se arregalaram. Espere, isso é ouro? Song Xiao assentiu. 6 barras no total. Chefe Zhou, diga seu preço. Zhou olhou para ele com os olhos semicerrados. Essas barras não foram adulteradas, certo? Song Xiao respondeu calmamente. Não, eu as trouxe direto para cá. Zhou franziu a testa. As barras não tinham números de série, mas Song Xiao não parecia estar mentindo. Depois de uma pausa, finalmente disse: tudo bem, eu vou pegá-las, mas o melhor que posso te dar é de 55 gramas. Song Xiao piscou. Por que tão baixo? Zhou recostou-se com um encolher de ombros. Joias de ouro ou obras de arte são fáceis de movimentar. Barras de ouro? Nem tanto. Eu vou precisar untar algumas mãos só para vendê-las. Pense nisso como minha taxa de manuseio. Ele transferiu o dinheiro na hora. Quecando seu telefone, Song Xiao suspirou. Quem diria que barras de ouro simples seriam mais difíceis de vender? Um lucro é um lucro, mas da próxima vez ele ficaria com antiguidades e obras de arte. Ele olhou para cima de repente. A propósito, o chefe Joe sabe onde eu poderia comprar um carro. Joe riu. Um carro. Nesta pequena cidade as opções são limitadas, mas se você está falando sério, eu tenho um lugar para recomendar. Ele deslizou um cartão de visita de uma revendedora de carros pelo balcão. Depois que Song Xiao saiu, Zhou recostou-se inquieto e fez uma busca rápida nas barras. Sem registros de roubo, sem origem rastreável, sem números de série claramente não caseiras, Zhou recostou-se em sua cadeira preocupado. Song Xiao, será que eu deveria fazer negócios com você de novo? Enquanto isso, Song Xiao chegou em um clube sofisticado, 567. Para seu choque, alguém estava descaradamente tentando mexer com sua irmã bem na frente dele. Seus olhos queimavam de fúria enquanto ele exigia: Song Xiao, responda-me. Que diabos está acontecendo aqui? O bandido virou a cabeça e zombou. Quem diabos você pensa que é? Song Xiao gritou em choque. Irmão, o que você está fazendo aqui? O homem sorriu. Ou então você é o cunhado. Momento perfeito. Com um estalar de dedos, ele ordenou: fiquei parado e veja como vamos disciplinar sua irmã. O rosto de Winchell empalideceu. Irmão, chame a polícia agora. O bandido zombou. Polícia, não seja estúpida. Fique parado. E antes que ele pudesse terminar, um punho do tamanho de um saco de areia veio em sua direção. Bam! O impacto estremeceu a sala. O punklairo cuspiu sangue e desabou no chão. Tanto o garoto rico quanto um Xiu congelaram em choque. Mais 2 bandidos avançaram em Song Xiao, mas para eles seus movimentos eram tão lentos quanto caracóis. Eles pensaram: esse cara está nos provocando. Um borrão, o punho de Song Xiao atingiu o estômago do bandido careca. Ele seguiu com uma cotovelada brutal. Ambos os homens caíram no chão, gemendo de dor, completamente derrotados. Song Xiao encarou sua voz fria de fúria. O que foi que você disse agora? Eu não entendi muito bem. A intenção assassina em seus olhos fez o garoto rico encolher-se, aterrorizado demais para falar. Quando as coisas se acalmaram, o céu lá fora já estava tingido com crepúsculo. Os irmãos caminharam lado a lado pela estrada da cidade. O índio finalmente quebrou o silêncio. Song Xiao, desde quando você ficou tão forte? Você derrubou uns 6 ou 7 caras como se não fosse nada. Saí da escola veio com aulas de combate ou algo assim. Song Xiao gemeu esfregando a têmpora e você tirando um gravador no meio dessa confusão. Por um segundo pensei que você tinha se juntado àqueles idiotas para me armar. Por que diabos você está carregando essa coisa por aí? Winchell mostrou a língua brincando. Bem, Doi, uma garota tem que saber como se proteger. Song Xiao estalou. Se você tinha medo do perigo, não deveria ter concordado em primeiro lugar. O quê? Você estava planejando algum golpe de isca. Winchell fez beicinho e virou a cabeça cantarolando uma melodia. De jeito nenhum, eu não estava planejando isso. Song Xiao franziu a testa. Ei, olha nos olhos do exército. Encontrando seu olhar, Winchell se agitou nervosamente.
Na verdade, eu concordei em vir porque estava pronta para começar ou pronta. Song Shao congelou completamente, pego de surpresa. Venshu baixou a voz. A família está em dívida e eu não estou ficando mais jovem. Ele não parece tão ruim. Pensei que não sairia perdendo. Pelo menos você não precisaria se matar de trabalhar e poderia voltar para terminar a faculdade. Song Shao olhou para sua irmã sem palavras. Então, se aquele cara não tivesse vacilado, ele teria se tornado meu cunhado. De volta para casa, ele injetou o soro de fortalecimento em Wenshu. Ela imediatamente perguntou de onde ele tinha tirado. Song Shao conversou com uma desculpa, garantindo que tinha sido clinicamente testado e era perfeitamente seguro. Naquele momento, seu telefone tocou uma mensagem sobre uma reunião do ensino médio. No dia seguinte, assim que Song Shao entrou no salão, Melkin zombou bem se não é o Song Shao ainda parecendo pobre. Song Shao respondeu: e você ainda é baixinha como sempre. O rosto de Miao Tin se contorceu de raiva. O que diabos você acabou de dizer? Antes que as coisas piorassem, outro colega de classe interveio sorrindo. E aí, Song Shao, não esperava você aqui. Faz tempo que não nos vemos. Vamos lá. Você perde tantas reuniões. Você nos deve 3 bebidas agora. Ele passou um braço em volta de Song Shao e o puxou para longe. Meltin lançou olhares furiosos para Song Shao, murmurando, apenas um perdedor falido agindo como durão. De repente, Menjuejo entrou na sala. Os olhos de Meltin se iluminaram. Ele correu com um sorriso falso. Yuejo, bem-vinda, bem-vinda. Menjuejo acenou com a cabeça educadamente. Faz tempo que não nos vemos. Era aquele Song Shao agora pouco. Aproveitando a chance, Melkin zombou sim ele. Pobre ainda se achando, mas ele tem um emprego garantido. As sobrancelhas de Menjuejo se juntaram. Falar pelas costas de um colega de classe não é exatamente um comportamento decente. Melchin entrou em pânico, forçando um sorriso. Você tá certa, vou vigiar minha boca. Naquele momento, uma garota correu segurando a mão de Yuejo. E o Yuejo, vamos lá. Todo mundo está esperando por você. Enquanto observava se afastar, os olhos de Miao Tin brilhavam com um desejo ganancioso. Meng Yuzu, filha do presidente da Mentech, tinha cérebro e beleza. Elegante, de temperamento frio, a melhor da sua turma. Ela já estava sendo preparada como a próxima chefe da empresa familiar. Muitos caras na reunião tiveram o mesmo pensamento. Se eu puder conquistá-la esta noite, vou pular-nos de trabalho duro. Do outro lado da sala, Yuejo colocou seu copo e perguntou casualmente: alguém sabe como Song Shao está ultimamente? Alguém encolheu os ombros. Song Shao viu que sua família faliu e não podia pagar a mensalidade, então ele abandonou. Shao Shan imediatamente provocou: o que é isso? A princesa corporativa indo atrás de um garoto falido. Parece um drama. Yuzu virou a cabeça respondendo secamente: não seja ridículo. Ainda assim, em seu coração, ela murmura o estranho. Tenho certeza que o vi chegar com um carro bem caro. Ela suspirou internamente. Esquece, não é da minha conta. É melhor focar em encontrar alguém útil para a empresa. Ela perguntou a Xiao Eishon: você já trabalhou em algum grande projeto de biotecnologia? Ele balançou a cabeça. Ela perguntou a mais alguns colegas, mas todos admitiram que tinham tal experiência. A maioria ainda estava apenas correndo atrás de estágios, e hoje se sentiu desapontada. Claro, nenhum de nós é sequer veterano ainda. Sem tese, sem projetos. Esperar encontrar talento aqui foi ingênuo. Ela decidiu comer algo rápido e sair mais cedo. Enquanto isso, Meltin se aproximou com um copo de vinho. Song Jiao, vamos lá, beba conosco. Song Jiao balançou a cabeça. Não, eu vim dirigindo. Miao Tin insistiu. Não seja chato, relax. Mesmo se você ficar bêbado, ninguém vai rir de você. Por dentro ele sorriu perfeito. E o Ju está observando. Toma se exibindo. Para ele, Song Shao podia ser pobre, mas ainda tinha status na classe. Se ele pudesse vencê-lo na bebida, e o Yuejo notaria com certeza. Ele acrescentou com um sorriso sem problemas. Se você ficar bêbado, vou garantir que chegue em casa seguro. Song Shao suspirou e levantou seu copo. Melchin se alegrou interiormente e tomou uma pílula para a ressaca. Mal posso esperar para ver você pagar um mico enquanto eu brilho. Mas depois de apenas algumas rodadas, foi Melchin quem tombou e vomitou no Lom. A multidão irrompeu. Droga, Song Shao, não sabia que você aguentava tanto beber assim. Song Shao acenou calmamente. Só algo que aprendi trabalhando por aí. Song Shao pensou consigo mesmo. Nenhum indício de embriaguez. Este é o efeito dos sorujins. A essa altura, Melchin estava completamente bêbado. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu. Não é justo. Ele apontou um dedo para Song Shao. Porque todo mundo gosta de você, mas ninguém gosta de mim. Song Shao franziu a testa. Melchin, não me lembro de ter te ofendido. Com o rosto vermelho, Melchin latiu. É sua atitude presunçosa. Você é apenas um pobre coitado. Você deveria estar se humilhando, agindo de forma superior. Alguns colegas de classe se apressaram para arrastá-lo para longe. Vamos, Mel, já chega. Vamos levá-lo ao banheiro antes que você vomite em todo lugar. Naquele momento, o telefone de Meng Yuzu tocou. Ela olhou para baixo. Era o pai dela ligando. Estranho. Eu não disse a ele que estaria na reunião hoje à noite? Por que ligar agora? Ela assinou para Shao e Xiyin, sinalizando que precisava sair.
Atendendo, ela disse suavemente: pai, o que foi? A voz de seu pai estava sombria. Encontre um lugar tranquilo. Preciso te contar algo importante. Logo depois, Ivy escorregou para o banheiro. Abaixando a voz, ela perguntou: o quê? O que aconteceu? O ex-lado do pai dela mantém a calma. O conselho decidiu cortar o projeto de pesquisa que você está encarregada. As palavras a deixaram atordoada. Ela respirou fundo, se recompondo. Por quê? Algo deu errado? Exatamente, ele respondeu. O fluxo de caixa da empresa está com problemas. Não podemos continuar despejando dinheiro em seu laboratório sem resultados. O conselho está furioso. Eu não posso mais contê-los. Quando o Iejo voltou, seu rosto parecia pálido e abatido, e o peso de seu projeto em colapso pesado em sua mente. Passando por ali, Song Shao o viu acidentalmente o suficiente para juntar as peças. Soro genético, ele pensou consigo mesmo. No momento em que Yuzu saiu, Mel Tin bloqueou seu caminho, empurrando um copo em sua direção. Beba isso. Ela balançou a cabeça. Não, eu tenho que voltar para a empresa mais tarde. Antes que ela pudesse terminar, Mel Tin gritou com ela, para com as desculpas, até o fundo. Miao Tin, cheirando a álcool, zombou. Qual é o problema, princesa? Boa demais para beber comigo? Os lábios de Men Yueji se contraíram em irritação com as palavras dele. Xiaoxin gritou: e tem algum respeito, seu bêbado idiota. Outros colegas de classe rapidamente intervieram tentando acalmar Mel Xin. Yueji pensou amargamente: sério? Por que estou perdendo meu tempo lidando com esse idiota bêbado? Mas Mel Xin empurrou todos para o lado e rugiu: saiam do meu caminho. Ela vai beber isso querendo ou não. Assim que Yuzu estava prestes a explodir, Song Shao se adiantou e o conteve. Inclinando-se, Song Shao sussurrou: podemos conversar? É sobre produtos genéticos. Yueji congelou por um momento, então ela rapidamente se recompôs, virou-se para Shao Ish e se desculpou. Observando-os partir, o rosto de Melchin se contorceu de raiva. Droga! Aquele perdedor falido ousa roubar meu momento na frente de Ueju? Eu vou fazê-lo pagar. Na garagem, o Vejo finalmente falou: obrigado por intervir. Ela hesitou e acrescentou suavemente: você fez isso só para me ajudar, não é? Um leve sorriso cruzou seu rosto. Enfim, volte e aproveite a festa. Eu vou indo primeiro. Mas Song Shao balançou a cabeça parecendo sério. Não, eu realmente tenho algo que preciso conversar com você. Men Jizu franziu a testa confusa. O que é? Song Shao hesitou e depois gaguejou. Eu tenho trabalhado meio período na empresa de um amigo. Eles estão pesquisando sobre genéticos e, bem, ele já tem um protótipo. Ele coçou a cabeça sem jeito. Desculpa, eu ouvi sua ligação mais cedo. Eu só queria perguntar, você estaria interessado em dar uma olhada na amostra? Ives congelou, seu corpo tremendo de raiva. O que você acabou de dizer? Sua voz ficou fria. Eu agradeço o que você fez lá atrás e não vou pressioná-lo por ter escutado, mas não ouço insultar a pesquisa biológica. Pego de surpresa, Song Shao acenou com as mãos nervosamente. Não, espere. Não foi isso que eu quis dizer. Enquanto você o interrompia bruscamente. Você tem alguma ideia do que realmente significa pesquisa genética? Requer laboratórios que valem dezenas até centenas de milhões de dólares. Os melhores cientistas do mundo trabalhando dia e noite, dedicando suas vidas a isso, apenas para às vezes provar que é um beco sem saída. A cada ano, bilhões são queimados sem resultados garantidos. Ela olhou para ele: e você está me dizendo que algum laboratório privado de beco cozinhou um soro genético e você espera que eu leve isso a sério? Suas emoções saíram do controle. Passando por ele, ela murmurou friamente: obrigado pela oferta. Se algum dia eu estiver interessada, entrarei em contato com você. Quando Song Shao saiu do transe, o Ezu já havia aberto a porta do carro e entrado. O motor rugiu e seu carro disparou para a noite. Song Shao sentiu uma onda de frustração. Como isso desmoronou tão rápido? Eu disse algo errado? Ele rangeu os dentes. E ela nem me deixou um número ou um cartão, apenas jogou fora: eu ligo para você. Isso basicamente está dizendo que ela não acredita em mim, mas droga, eu realmente tenho uma mercadoria. No dia seguinte, com a ajuda do chefe Zhou, Song Shao conseguiu comprar uma grande quantidade de suprimentos. De volta para casa, ele sentou seu pai e sua irmã mais nova. Meu amigo está sem dinheiro. Eu tenho ajudado ele e ele me deu um capital inicial. Que tal um supermercado? De agora em diante, vocês dois podem me ajudar a administrá-lo. Pai, você não terá mais que quebrar as costas nas mentes. Ele então pediu a sua irmã para escolher alguns vegetais frescos e carne para entregar ao chefe Joe como um sinal de agradecimento. Ela franziu a testa. Tem certeza de que não tem problema enviar só isso? Song Shao riu. Não se preocupe, não temos muito mais além de produtos frescos. Isso nunca vai dar errado. Com isso, ele ergueu uma caixa inteira de vegetais em seu ombro como se não pesasse nada. Os olhos de sua irmã se arregalaram: tanta comida, mas ele nem sequer soou. Song Shao pensou consigo mesmo: a complexão do papai já parece melhor. O corpo dele está claramente se recuperando. Este soro genético é assustadoramente eficaz. Depois de se despedir de sua família, ele carregou os suprimentos em seu carro e dirigiu para a periferia. Torcendo o anel no dedo, um enorme vórtice se abriu no céu. Em um piscar de olhos, tanto o homem quanto o veículo desapareceram de vista.
Em uma estrada desolada no apocalipse, um raio cortou o silêncio. Um sprit do trovão se materializou crepitando com estática. Então, boom, um veículo off-road pesado surgiu em insistência batendo no asfalto. O CLV, ainda carregando o impulso de seu teletransporte repentino, entrou um sprint descontrolado e selvagem pela estrada. Song Shao agarrou o volante com toda a sua força lutando para estabilizar o veículo. O impulso diminuiu gradualmente e, finalmente, o SUV parou com um estrondo. Ele caiu sobre o volante ofegante, o que começou como um teste maluco para ver se o carro conseguiria entrar no deserto realmente funcionou. Recuperando a compostura, ele saltou para verificar se os suprimentos dentro haviam passado. Para seu alívio, nada estava faltando. Isso significava que ele agora poderia transportar ainda mais mercadorias entre os mundos. O que ele não notou foi a besta mutante espreitando nas sombras, seus olhos fixos humildemente nele. Enquanto Song Shao debatia se trocava para sua armadura antes de se encontrar com Shen Zhen, a criatura acima dele babava se aproximando. Um fio de saliva caiu em seu traje de proteção. Seu instinto gritou perigo. Sem hesitar, ele sacou sua arma pondo para cima. A besta finalmente estalou caindo sobre ele. Song Shao inclinou-se para trás e disparou. Um estrondo agudo ecoou e o monstro caiu no chão. Olhando para o cadáver, sorriu. Acho que tenho talento. Um tiro, uma morte. Mas antes que seu orgulho pudesse se acalmar, um alto estrondo metálico veio de cima. Uma placa de aço caiu marcada com buracos de bala frescos. O rosto de Song Shao endureceu. Ele percebeu que não foi um tiro que matou a besta. Uma voz confirmou isso. Está bem, não vaguei por aqui. Era Lu Jin da equipe de Xun Jian. Lu Jin piscou surpreso quando o reconheceu. Espere, seu cara da logística. Que diabos você está fazendo aqui? Como Song Shao havia trazido comida demais, os dois só podiam dividir uma pequena porção cada um e seguir em direção à base temporária. De acordo com Lu Jin, a base ficava a cerca de 30 minutos de distância com enxames de monstros ao longo do caminho. Digi estava fora de questão. Eles teriam que carregar suprimentos à mão e enviar reforços mais tarde. Song Shao, no entanto, não conseguia parar de olhar para seu SUV. Tem certeza de que deixar o carro aqui não será um problema? Confundindo sua preocupação como sendo sobre a comida, Lu Jin o tranquilizou. Relaxe. Mutantes não se importam com objetos mortos. Os suprimentos ficarão bem. Mesmo que Lu Jin o tenha tranquilizado, Song Shao ainda se sentia inquieto. Aquele SUV era novo em folha e deixá-lo aqui em um deserto rastejando com monstros não parecia certo para ele. Enquanto caminhavam, Lu Jin continuava olhando para o veículo com curiosidade transbordante. Em um mundo como este, onde você desenterra essa antiguidade, sem armadura, sem armas, você conseguiu trazer de volta uma montanha de suprimentos. Você realmente faz jus ao título de chefe de logística. Song Shao congelou com um elogio, mas optou por não responder. No fundo, ele sabia o que eles realmente queriam dizer. Chefe de logística era apenas uma maneira educada de dizer que eles o viam como uma vaca leiteira. Quando o silêncio parou, Luke Jin mudou de assunto divagando. Ainda bem que você voltou quando voltou. Mais 2 dias e seríamos forçados a nos mudar. Song Shao imediatamente pressionou mudar. O que aconteceu? Liu Jin coçou a cabeça, não tenho certeza. Chefe disse que parece que uma maré de cadáveres está prestes a atingir. Quando isso acontece, milhares de mutantes invadem não apenas zumbis regulares. Haverá monstros avançados, talvez até carniçais do tamanho de edifícios. Song Shao viu completamente perdido. Ele não era deste mundo e metade desses nomes não significava nada para ele. Falando enquanto caminhavam, os dois logo chegaram ao seu destino. Lu Jin apontou para a frente. Ali, essa é a nossa nova base. Esperando na entrada estava Xun Jiawei já esperando por eles. Ela cruzou os braços sorrindo. Bem, 2 caras bonitos chegando juntos. Precisa de um guia turístico. Song Shao corou de vergonha e forçou um sorriso. Não ousaria recusar o chefe. Conduzindo para dentro, Xun Jiawei provocou. Não esperava que você voltasse com o Lei Jin. Você tem um talento para aparecer nos momentos mais estranhos. Seus olhos brilhavam maliciosamente. Então você me trouxe um presente desta vez. Song Shao suspirou ao ver o olhar faminto no rosto dela. Espere até abrir as caixas. Confie em mim, você ficará agradavelmente surpresa. Song Shao ficou deliberadamente quieto, vendendo suspense. Lu Jin não pôde deixar de rir e elogiar Shen Zhaoan. Chefes realmente têm um bom olho. Quando ele tirou essas coisas, fiquei completamente pasmo. Shen Zhaoan ergueu uma sobrancelha surpresa, olhando para Song Shao com um sorriso provocador. Bem, então estarei ansiosa por isso com gratidão. Ela liderou o grupo, conversando amizades pelo caminho. Do nada, Song Shao perguntou a propósito, qual é a desse título de chefe de logística que vocês me deram? Xun deu de ombros. Simples. Você é o único que consegue trazer suprimentos assim. Dar-lhe o distintivo de oficial é justo. Song Shao curvou o abel. Parece mais que vocês estão me tratando como sua vaca leiteira pessoal. Shen Jin nem sequer negou. Ah, para de reclamar. Você deveria ser grato. Jiaomei originalmente queria chamar o grupo de logística de Os Vazamentos. Song Shao quase se engasgou. Em sua cabeça, uma manada de cavalos selvagens passou em disparada. Que tipo de nome malicioso era esse? Quando ele perguntou sobre o nome oficial do bando de guerra, o rosto de Liu Jin endureceu instantaneamente.
Ele até deixou cair a caixa que estava carregando com um baque alto. Tanto o Xuanzao quanto o Song Shao se viraram para encarar. Liu Jin assobiou inocentemente, fingindo que nada aconteceu. Song Shao estreitou os olhos como uma predadora. O que é? Algum problema com o nome que eu escolhi? Liu Jin endireitou-se disparando não. De jeito nenhum. Song Shao só conseguiu suspirar internamente. Que tipo de nome ridículo ela havia escolhido antes que ele pudesse pensar sobre isso? Xu Jiawen o conduziu à sua nova base. Em patrulha, Xu Jiamei avistou e ofegou Song Shao. Você voltou. Radiante, ela correu direto para ele. Irmão Shao, bem-vindo de volta. A boca de Song Shao se contraiu em constrangimento, desviando-se reflexivamente. Ele a deixou cair direto no chão. Aceitar seu entusiasmo exagerado era a última coisa que ele queria. Empurrando-se para cima, Jin Mei fez beixinho, Moncol, você é tão mal. Song Shao apenas deu uma risada impotente. Ele sabia muito bem que a faminta só agia assim quando havia uma refeição envolvida. Enquanto seus olhos percorriam o grupo, uma pergunta o corroía, porque parecia que havia menos pessoas aqui do que quando ele partiu. Antes que ele pudesse descobrir, Xun Jiawan gritou alegremente. Venha, deixe-me apresentar seus camaradas. E a propósito, bem-vindo de volta à floricultura. Assim que as apresentações terminaram, Song Shao se ocupou com o hot pot, o aroma rico encheu a sala e todos se reuniram ao redor com os olhos brilhando de expectativa. Assim que Song Shao disse vamos comer, todos mergulharam. Entre bocados eles se maravilhavam, inacreditável provar algo tão bom em nossa vida. Eu poderia morrer feliz agora. Liu Jin estava tão sobrecarregado que realmente lacrimejou. Isso é o que a comida de verdade deveria ser. Um cara de cabelo espetado deu um tapa no ombro de Song Shao, sorrindo de orelha a orelha. Chefe de logística, você é incrível. A partir de agora sou seu. Aponte-me para alguém e eu vou esmagá-lo por você. Dominado pela enxurrada de entusiasmo, Song Shao fugiu da sala. Só quando ele alcançou Xu Jiawen, ele finalmente respirou aliviado. Xu Jiawen, saboreando alegremente sua refeição, fez uma pausa quando o viu correndo. Ah, bem-vindo. Hóspede de honra, ela disse com um sorriso, vendo quanto ela estava se divertindo. Song Shao revirou os olhos. Vocês são demais. É como se vocês nunca tivessem comido antes. Xin Jiawan deu de ombros, completamente sem vergonha. Isso é porque realmente não comemos. Você é o primeiro idiota que eu já vi compartilhar algo tão precioso. Song Shao suspirou impotente. Eu fiz algo errado. Por que você tem que me destacar assim? Xin Jiawan mordiscou o dedo, sorrindo astutamente. De jeito nenhum. Em tempos como estes, uma boa refeição é o melhor incentivo moral. Song Shao franziu a testa. Tempos como estes? Você quer dizer o que Legend disse sobre as bestias mutantes agindo estranho? Xin Jiawan assentiu. Exatamente. A calmaria antes da tempestade. Seu tom ficou sério. Nossas defesas podem lidar com um ou dois mutantes estranhos, mas quando a hora chegar, não há como detê-los. Ela continuou, e uma vez que eles se reúnem, geralmente ignoram qualquer coisa não comestível. É por isso que antes de uma maré de bestas, sempre evacuamos para a base de Lin Jin. Já que você está aqui, é hora de se mover. Song Shao ainda não entendeu. Por que a pressa? Xu Jiawan apontou para fora, seu rosto endurecendo. No máximo em 2 dias, todo este lugar será engolido pela horda. Agora mesmo já está fervendo. Ela acrescentou calmamente e honestamente, só ficamos tanto tempo para esperar suas notícias. Agora que você apareceu, não há razão para ficar. Com uma maré de bestas iminente, Xu Jiawan ordenou que todos evacuassem para a base de Lin Jin, mas Song Shao de repente os lembrou. A comida que ele trouxe de volta era apenas uma fração. O resto ainda estava em seu carro. No momento em que os outros ouviram isso, seus olhos brilharam de choque e fome. Xin Jianmei quase babou. O que estamos esperando? Vamos pegar esses suprimentos. Até Hong Mao gritou sim. Estamos levando nossa comida de volta. Xin Jiawan olhou para o grupo completamente sem palavras. Devo chamá-los de transparentes ou apenas honestos sobre seus desejos? Mas com Xin Zimei implorando ao seu lado, ela finalmente suspirou e começou a reunir a equipe. Xu Jiawen, Liu Jin, Riley e Hong Mao formaram o esquadrão de ataque. Mas Jia, Mimael e Xu Jiamei forneceram apoio de fogo. Quanto a Song Shao, Shen Juan o jogou na logística sem hesitação. Ele olhou para seus companheiros de equipe com desespero. Fechou, uma atendente que só conhecia papelada e planejamento. Alina, uma médica encarregada do atendimento médico. Kona, a cozinheira responsável pelas refeições e ele mesmo que só podiam fornecer comida juntos, a unidade não combatente perfeita. Song Shao quase desabou. A equipe avançou e logo chegou ao local. Xu Jiawan olhou para frente, seu rosto escurecendo. Luke Jian suspirou, por mais que eu odeie dizer isso, este é o lugar. Eles arrastaram Song Shao para fora do transporte. Olhando confuso, ele perguntou o que está acontecendo. Xu Jiawan simplesmente apontou. Seu local de estacionamento agora estava fervilhando de monstros. Bestas mutantes grandes e pequenas lotavam a rua. Ainda assim, se eles estavam aqui, o carro e os suprimentos tinham que ser recuperados. Através de seu fone de ouvido, Xu Jiawan deu um comando agudo: hora do show. Nossa missão é retirar a carga e o veículo de Song Shao e depois recuar.
Primeiro limpamos as pragas na nossa frente. Para recuperar os suprimentos, Shujamei disparou o primeiro tiro contra os mutantes errantes. O canhão rugiu. Chamas iluminaram a noite. A besta congelou em confusão. Uma bomba bateu direto no crânio de um. Bom, a criatura enorme explodiu e desabou no fogo. Shenju-en ordenou instantaneamente que o esquadrão de ataque atacasse. Song Shao ficou congelado, completamente sobrecarregado. Seus olhos se arregalaram em horror enquanto ondas de bestas mutantes surgiam em direção a eles. A primeira onda de bestas mutantes atingiu o esquadrão de Lu Jin de frente. Erguendo seu escudo pesado, Lu Jin rugiu morra e bateu esmagando um cão mutante no chão com um baque de rachar ossos. Mas assim que ele lidou com outra besta investiu contra ele por trás. No momento em que ele se virou, já era tarde demais. Felizmente, o Backup chegou a tempo. Ruela interveio, lâmina brilhando, olhos afiados como gelo. Com um corte rápido, ela dividiu a besta que atacava ao meio. Lu Jin, recuperando fôlego, gritou seus agradecimentos. Um gigante abandonado de nível médio cambalhou em direção a ele, sua aura pesada e opressiva. Lu Jin avisou, cuidado. Este é durão? Ruela girou sua lâmina casualmente e respondeu, não é durão o suficiente para me parar. Sua espada brilhou de novo. Em segundos, a criatura desabou em pedaços. Mais abandonados começaram a se reunir, se aproximando de todos os lados. A expressão de Ruela endureceu, apertando o punho em sua arma. De repente, um estrondo ensurdecedor rasgou a rua, reduzindo um cluster inteiro de monstros a cinzas. Lu Jin estremeceu, amaldiçoando em voz baixa. Droga! E se isso tivesse nos acertado? Ruela enxugou o suor frio da testa e murmurou. Acho que o chefezinho confia demais na pontaria dele. Para ganhar tempo para Song Shao, Lu Jin gritou. Continuou empurrando o gladiador. Você tá bem? Ruela sorriu com um tom escorrendo de mais do que bem, garoto escudo. Enquanto isso, Song Shao esgueirou-se no armazém com Xu Jiaoan e Wang Mao. Eles prenderam a respiração, com os olhos fixos nas sombras à frente. Xu Jiaoan sussurrou, esse é o seu carro. O estômago de Song Shao embrulhou. Bestas mutantes estavam rasgando como um brinquedo de mastigar. Ele cerrou um maxilar. Sim, esse é meu. Shenju e não perdeu tempo dando ordens. O Mao, pegue o carro. Eu cubro. Mao sorriu largamente, convencido como sempre. Sem problemas. Chefe da logística, apenas fique comigo. Sem esperar, ele levantou a arma e correu em direção ao veículo. Por cima do ombro, ele gritou, mova-se, chefe da logística. A besta circulando o carro rosnou, finalmente notando os intrusos. Wang Mao gritou, recuem. Isso é nosso, e desencadeou uma chuva de balas, o cano piscando enquanto os monstros cambaleavam sob sua pior. Tiros ecoaram enquanto bestas mutantes caíam uma após a outra sob a chuva de balas. Com o fogo de supressão de Wang Mao abrindo caminho, ele e Song Shao correram para o carro. Ainda atirando, Mao gritou, chefe da logística, coloque esse motor para funcionar. Song Shao abriu a porta com um puxão. Ele mergulhou no banco do motorista, mas antes que pudesse girar a chave, uma besta mutante avançou pela janela com um rosnado. Aterrorizado, Song Shao atirou descontroladamente, mas todos os tiros erraram. Assim que as garras da besta estavam prestes a rasgá-lo, um raio laser cortante a dividiu ao meio. O fogo de cobertura de Shin Zaon chegou na hora certa. Os gritos urgentes de Wang Mao ecoaram em seus ouvidos. Finalmente, Song Shao conseguiu ligar o motor. Com um rugido estrondoso, o SUV avançou arando pelas bestas e rompendo o cerco. Ele acelerou em direção à posição de Xun Zhao. Song Shao estava prestes a pisar nos freios para deixá-la subir, mas ela gritou, não pare, continue dirigindo. Ele e Wang Mao olharam para ela incrédulos. Xu Jiaoan saltou sem esforço, pousando diretamente do teto do veículo em movimento. Sem perder o ritmo, ela abriu fogo, derrubando o bando que perseguia por trás. Entre os tiros, ela emitiu ordens claras através de seu fone de ouvido. Objetivo garantido. Todos os esquadrões retirem-se agora. Xiaomi, estou enviando minhas coordenadas. Abra um caminho através dessas ruínas para mim. Todos os outros entrem a bordo. Estamos indo para Li Jin. Song Shao quase engasgou. Explodiu uma estrada, eu ouvi direito. Um instante depois, explosões rasgaram o ar, estilhaçando as ruínas à frente em escombros e abrindo uma passagem clara. Xu Jiamei executou impecavelmente. Song Shao pisou no acelerador, com o coração batendo forte, dirigindo seu precioso Sylvie direto pela tempestade de fogo. Assim que se libertaram da horda de bestas, Xu Jiamei apontou para frente e declarou, muito bem, vamos mover. Base de Jinjin, com a missão completa e os suprimentos garantidos, a equipe, sob o comando de Xun Jiaoan, finalmente chegou à base de Linjiang, onde o Dr. Su estava esperando. O Dr. Su olhou para Xun Jiaoan desconfiado. Não me diga que você está movendo sua base inteira de volta para Linjin? Xun Jiaoan dispensou. Claro que não. A maré de bestas está chegando, é só isso. Só precisamos de um teto temporário sobre nossas cabeças. Não sou burra o suficiente para ir à falência lutando contra a onda de frente. Pense nisso como pegar seu lugar emprestado por um tempo. O doutor se franziu a testa. Esta é uma clínica particular numa estalagem de beira de estrada. Xu Jiaoan sorriu, lendo perfeitamente. Bem, uma caixa de suprimentos. Os olhos do doutor se iluminaram. Carne e ovos.
Eu quero isso. Com suas demandas atendidas, seu tom mudou instantaneamente. Feito. Uma caixa compra um mês aqui. E ela apontou para o SUV destruído no canto. E aquele monte de sucata ali, qual é a história? Song Shao estava agachado ao lado dele como um viúvo em um funeral, olhando para seu carro destruído como se o mundo tivesse acabado. Seu rosto estava contorcido de tristeza, olhos cheios de lágrimas. Shenjue tentou consolá-lo. Vamos, é só um carro de colecionador. Alguns arranhões de monstros, dificilmente o fim do mundo. Essa foi a gota d'água. Song Shao explodiu, sua voz rachando de raiva. Você não entende. Aquele carro vale mais do que 10 mil caminhões de comida. Ao ouvir o quão insanamente valioso aquele carro realmente era, Shun Zaon congelou como se tivesse sido atingida por um raio. Um momento depois, ela se agachou ao lado de Song Shao, ambos se afogando na mesma onda de desespero. Assistindo essa cena ridícula, a doutora suspirou e foi direto ao assunto. Você tem certeza absoluta sobre essa tal maré de feras. Ninguém mais relatou um único sinal disso. Shin Zaon virou a cabeça rapidamente, com os olhos brilhando. Me questionar? Eu sou Shin Zaon. Aqui no Distrito Oeste, cada folha e cada sombra estão sob minha vigilância. No segundo em que uma besta mutante se contrai, eu sei exatamente o que ela está planejando. A maré está chegando. Duvide de mim e você pagará o preço. Diante de sua certeza inabalável, a doutora Su só conseguiu expirar suavemente. 180. Ela pegou um tablet e entregou. Tudo bem. Os corretores de inteligência me passaram uma mensagem. Todos os principais líderes da cidade estão se reunindo. Eles querem ouvir sua opinião sobre a maré de feras. Shin Jaon rolou pelas informações enquanto chamava Song Shao. Ele, no entanto, resmungou impacientemente o que foi agora. Sem hesitar, ela bateu na cabeça dele com o tablet. Parei de reclamar. Você vai comigo para a reunião amanhã. Hora de apresentar nossa equipe, marcar nosso território e conhecer os verdadeiros poderosos. Quanto ao seu precioso carro, entregue-o a Mimi, veja se ele consegue consertá-lo. Doutor, Su zombou. Parece impressionante. Tem certeza de que está pronta? Shin Jaon deu de ombro sem jeito, sem escolha. Que tal mostrar a cara primeiro? Alguns desses figurões são caras que eu posso simplesmente forçar. No dia seguinte, Song Shao a seguiu até um prédio imponente no centro da cidade. Ele franziu a testa. Espere, eu pensei que isso seria uma reunião de grupo. Por que estamos aqui? Shin Zaon lançou-lhe um olhar fulminante porque antes do show principal precisamos de um pequeno acordo privado com Yan Wan. Song Shao ficou ainda mais perplexo. Espere, você não disse que tinha uma bronca com ela? O rosto de Shun Jaon escureceu. Seu tom carregava um traço de melancolia e relutância. Sim. Há umas rusgas. Com isso, ela o conduziu para dentro do prédio alto, lá dentro pesado de tensão. Uma secretária que estava esperando deu um passo à frente. Lady Song Jaon, o Yimicho está esperando por você. Eu nunca pensei que você usaria aparecer aqui pessoalmente. Song Jaon deu um bufo frio, respondendo bruscamente: há muito tempo que você não me vê, Bo. Eu não estou aqui para causar problemas. Resolver as coisas com Yan primeiro poupará muito trabalho para todos. Meba acenou levemente com a cabeça e gesticulou educadamente. Por aqui, por favor. Song Shao, não percebendo nada de incomum na atitude do homem, inclinou-se e sussurrou: vocês não parecem tão hostis assim, na verdade. Os lábios de Shu Jaon se contraíram. A pergunta dele era totalmente irritante, mas ela ainda murmurou de certa forma. Ela conta como uma aliada. Song Shao estava mais confuso do que nunca, incapaz de descobrir se Yan Wan era amigo ou inimigo. Liderados por Mebo, os dois logo entraram no escritório do ministro. A figura lá dentro, de costas, reconheceu os passos de Shun Jaon instantaneamente. Para o choque de Song Shao, o infame Yan Wan era na verdade uma mulher. O que o deixou ainda mais chocado foi a reação dela. Seu corpo tremia violentamente enquanto ela sussurrava o nome de Shun Jaon repetidas vezes. Então, sob o olhar perplexo de Song Shao e o olhar de advertência de Mibo, Yan Wan de repente se lançou sobre Shun Jaon como uma besta possuída. Os olhos de Yan vidraram, baba escorrendo pelo queixo enquanto ela olhava para Shen Zaoan. Faz tanto tempo. Vem aqui, deixe-me te dar um beijo. Antes que ela terminasse, a bota de Shen Zaoan subiu e acertou direto em sua mandíbula. Yan voou, mas sua expressão se contorceu em pura alegria, como se ela mais... Mibo fez uma careta e rapidamente mudou para uma postura de luta. Para o choque de todos, ele realmente usou técnicas de Tai Chi contra sua própria chefe para conter sua loucura. Song Shao ficou completamente pasmo. Que diabo está acontecendo? Eu entrei em um circo. Os subordinados de Yin Wan correram desesperadamente segurando enquanto gritavam: chega, Yin Wan. Ministra, acalme-se. Por favor, pare de perder a cabeça toda vez que a vê pessoalmente. Se debatendo violentamente, Yin Wan gritou no topo de seus pulmões: me soltem. Apenas um beijo, Shun Jaon. O rosto de Jin Jaon escureceu, completamente sem palavras com a insanidade diante dela. Meibo, enquanto isso, parecia que queria que o show o engolisse inteiro. A humilhação de sua chefe estava além da salvação. Finalmente, Yun foi contida por pura força, impedindo que a cena saísse completamente do controle. Shen Jaon suspirou e se virou para Song Shao, dando uma explicação relutante.
O nome dela é Herulin, mestiça ministra do chamado Departamento de Censo Populacional que controla todo o setor norte de Linjin. O trabalho dela é regular a densidade populacional e sim, isso inclui expurgos violentos. Seus subordinados são mercenários, bandidos e espiões do mercado negro, é por isso que essa se chama de Jin Yuan dos Infernos. E o pior de tudo, o lábio de Xun Jiawan se curvou em desgosto. Ela é uma lunática, uma lésbica pervertida sem nenhum autocontrole. A paciência de Xin Jiawan estourou. Eu não vim aqui para assistir ao seu ato de circo. Podemos ir ao ponto. Ouvindo a mudança de tom, o comportamento lúdico de Yin Hun desapareceu, substituído por uma seriedade aguda. Com uma explosão repentina de poder, ela quebrou as restrições como se fossem papel. Em um piscar de olhos, ela apareceu bem na frente de Song Shao e Xu Zhao. Um sorriso malicioso se curvou em seus lábios. Meu amado amigo de infância, o que você quer me dizer? Shen Zhao permaneceu sentado no sofá com o olhar frio e inabalável. Sobre a maré de feras na reunião desta tarde, não ostentar me atrapalhar. Yin Wan, a fã enlouquecida de momentos atrás, agora falava com uma calma arrepiante. Relaxe. Eu tenho que assumir a responsabilidade por esta cidade também, não é? Mas além de você, nenhuma facção, nem mesmo os mercenários do Oeste, relatou nada sobre uma maré de feras. Suas palavras carregavam o peso da dúvida. A resposta de Shenzhen foi fria como gelo, seu tom cortante. Eu explicarei na reunião, mas não se engane, a maré de feras está chegando e será massiva. Yang Wan estudou, o canto de sua boca se curvando para cima em um sorriso desamparado, ainda mesmo de sempre, transbordando confiança. Então essa foi a única razão pela qual você veio aqui. Os olhos de Xun Jiaon se aguçaram sabendo que ela havia sido descoberta. Ela falou claramente. O mercado aberto aqui só vende equipamentos de segundo nível, mas eu sei que o Distrito Sul costumava ter projéteis especiais que podiam perfurá-lo. Se alguém pode consegui-los, é você. Eu preciso armar meu esquadrão. Yin Wang apoiou o queixo em sua mão, olhos brilhando com malícia. Claro, podemos fazer um acordo, mas você tem o dinheiro. Se isso tivesse sido antes, Xu Zhao estaria falida. Mas agora ela sorriu com orgulho silencioso. Puxando Song Shao para frente, ela o apresentou sem hesitação. Este é o oficial de logística da loja de flores, meu parceiro de negócios, Song Shao. Pego de surpresa, Song Shao coçou a cabeça sem jeito e se levantou para se apresentar. Xin Zhao cruzou os braços satisfeita. Ele está sentado em muitos produtos raros. A quantidade pode não ser massiva cada vez, mas a qualidade de primeira. Os olhos de Yang Wan se estreitaram em dúvida, então um sorriso astuto se espalhou em seu rosto. Tudo bem então. Eu estarei esperando para ver por mim mesma. Miba acrescentou imediatamente: se vamos negociar, precisaremos de uma lista de oferta e demanda com antecedência. Os lábios de Xin Zhao se curvaram em um sorriso fino. Sem problemas. Considere resolvido por enquanto. Enquanto ela se virava para sair, ela jogou friamente. O resto discutiremos na reunião desta tarde. Assim que Shen Zhao e Song Shao saíram, Mibo se inclinou para Yang Wan. Se demos a ela esse canal de equipamentos, isso não significa que perderemos qualquer chance de tocar no Distrito Questis. Yang Wan olhou para o horizonte da cidade, seu tom casual, mas resoluto. Não importa. Nenhuma fação jamais permitirá que o Distrito Oeste caia nas mãos de outra pessoa. Um leve sorriso puxou seus lábios. Além disso, Senjoin já governa o Oeste. Tentar arrancar território dela só terminaria em sangue. A cooperação é mais barata. À tarde, o conselho se reuniu. Líderes de todos os grandes poderes apareceram via projeção holográfica. A maré de feras, o único tópico em discussão, Yang Wan abriu a sessão. Vamos votar. Confiamos no julgamento de Xinjiang sobre esta maré de feras ou não. Wei Yan, do grupo de segurança de Linjin, foi o primeiro a se opor. Eu entendo que você quer apoiá-la, mas agora não há sinal de uma maré de feras nos arredores. O chefe da casa de inteligência seguiu imediatamente. Exatamente. Não recebemos nenhum relatório anormal. Xun Jiao interrompeu bruscamente, sua voz cortando o ar. Acredite em mim ou não, não me importa. Mas lembre-se das minhas palavras, da maré de abelhas será maior do que qualquer coisa que pouquinhas imaginaram. Seu olhar varrou na sala frio e inflexível. E que fique registrado, eu não vim para Linjiang para implorar pela sua confiança. Eu vim aqui por equipamentos e para construir defesas. A atitude direta de Xun Jiao deixou Wei Yun, do grupo de segurança, e um representante gordo da inteligência furiosos. Mais uma vez, ela não mostrou respeito por ninguém na mesa. A única exceção foi Yang Wan, que praticamente desmaiou declarando que acreditava totalmente em Xun Jiao. Xun Jiao lançou-lhe um olhar furioso e gritou: todo mundo conhece sua pequena tara. Faça um favor a todos nós e calhe a boca. Seu olhar varrou a sala com uma voz afiada como uma lâmina. Eu não tô aqui para atacar ninguém, mas em toda a base de Linjiang, ninguém conhece criaturas mutantes melhor do que eu. Ela se inclinou para frente, seu tom firme, mas cortante. Sim, eu sou gananciosa, fria, egoísta e movada a lucro, mas quando se trata da segurança de Linjing, eu não minto. Todos nós nos conhecemos há anos. Espero que levem a sério o aviso de um especialista. Seus olhos endureceram. Claro, vocês são livres para não acreditarem em mim, mas se o desastre acontecer, não esperem que eu assuma suas pedras. Com isso, ela se inclinou para trás, ficando em silêncio. A sala ficou pesada com o silêncio. Alguns líderes só puderam suspirar.
Wei Yun e o representante da inteligência balançaram a cabeça. Eles confiavam em números, não em palavras. Xu Zhao notou sua teimosia e exalou em resignação. Para adoradores de dados como vocês, nada do que eu diga agora mudará suas mentes, ela disse friamente. Que assim seja. Conversaremos novamente em alguns dias. Com isso, ela cortou a conexão, desaparecendo da conferência virtual sem olhar para trás. Assim que a reunião virtual terminou, Xu Zhao se lançou nos preparativos para a iminente maré de feras. De acordo com o relatório de Xu Jiamei, quase 80% dos esquadrões dos subúrbios ocidentais já haviam prometido apoio e estavam a caminho. A notícia instantaneamente elevou o humor de Xu Jiamei, aliviando a irritação que ela carregava para fora da conferência. Xin Zhomei, no entanto, ainda estava intrigada e incapaz de entender por que os outros líderes se recusavam a acreditar em seu aviso. Xin Zhaon percebeu o olhar de sua irmã e explicou calmamente. As últimas pequenas marés de feras na base de Linjin deram a eles a impressão errada, fizeram-nos pensar que não era sério. Apenas observe. Eles aprenderão suas lições em breve. Enquanto isso, Song Shao estava navegando na lista de negociações de Nubu no tablet. Incluía baterias e acessórios de energia, pacotes de nutrientes militares baratos, munição padrão e uma variedade de armas de fogo com cartuchos correspondentes. Armas pesadas não estavam na lista, mas dadas as circunstâncias já era uma boa aquisição. Depois de confirmar o acordo, Song Shao instintivamente se levantou e estendeu a mão para um aperto de mão. A projeção de Mei Bo congelou olhando para ele confusa. Só então Song Shao percebeu o que tinha feito. Suas bochechas queimaram ao perceber que ela era apenas um holograma. Coçando a cabeça sem jeito, ele murmurou, foi mal. Desculpe por isso. Esqueci que você é apenas uma projeção. Nibo não levou isso a sério. Antes de sair, ela simplesmente acrescentou, levarei os suprimentos para a floricultura amanhã de manhã para troca. Song Shao se sentiu bastante satisfeito com a negociação. Mesmo que ele tivesse desistido um pouco, o acordo foi selado na porta. No entanto, Hong Mao franziu a testa e perguntou ao chefe Song, não fomos meio que enganados agora. Song Shao dispensou casualmente. Está tudo bem. Tempos desesperados exigem medidas desesperadas. E honestamente, comida não é exatamente rara para mim. Suas palavras fizeram o rosto de Hong Mao se contrair. Esse cara era mesmo humano. Comida não era rara. O comentário o atingiu mais forte do que uma bala. Liu Jin apenas riu, batendo palmas junto com um sorriso lisonjeiro. Esse é o nosso chefe de logística, alguém com quem podemos realmente contar. Vendo suas reações, Song Shao se sentiu estranho. Sério, eu sou apenas um cara comum do mundo moderno. Vocês ouvem que eu sou tratado como um caixa eletrônico ambulante. Naquele momento, Shan Jiawen se aproximou depois de terminar suas tarefas, provocando. Quais são as fofocas divertidas que você está escondendo de mim? Um mal deixou escapar. Boston me acabou de fazer um acordo perdedor. O Xin Jiawen ficou furioso na hora. Eu não te dei a lista de preços já. Como você ainda pode sair perdendo? Song Shao explicou rapidamente, dada a situação, é melhor cortar um pouco o lucro para garantir que os suprimentos cheguem imediatamente. Ele acrescentou com um suspiro honestamente, o desconto que dei é menor do que o que estamos pagando ao doutor de aluguel. A comparação deixou Xu Zhaon e Hong Mao vermelhos de raiva. Sem uma resposta melhor, Xu Zhaon cedeu ao contragosto. Tudo bem, quando você coloca desse jeito, vou deixar passar. Para se preparar para a maré de feras que se aproximava, Shenzhen começou a reunir mais aliados. Enquanto isso, Song Shao continuava trocando suprimentos com Mei Bo, mas a tensão aumentava a cada dia. Refugiados que fugiam dos subúrbios ocidentais relataram que a maré de feras estava se formando em um ritmo assustador. Em menos de meio-dia, novos tipos de criaturas mutantes nunca antes vistas já estavam aparecendo ao norte da base de Linjin. A descoberta abalou a liderança até o âmago, forçando-os a convocar um conselho de emergência para decidir o próximo passo. Antes que o conselho pudesse sequer chegar a um plano, mensageiros entraram correndo com notícias sombrias. O ramo oriental do Departamento de Inteligência já havia sofrido um forte ataque de feras mutantes. Muitos conseguiram escapar, mas as perdas gerais foram devastadoras. Quanto ao distrito sul de Linjin, no meio da noite, monstros invadiram as defesas da cidade. Os moradores desorganizados foram pegos completamente de surpresa. 2 campos de escravos foram varridos em um instante. Com enxames intermináveis chegando, as forças do sul entraram em colapso, clamando desesperadamente por reforços. Em apenas 2 dias, o Departamento de Inteligência havia sofrido danos catastróficos e, fora das paredes, mais e mais criaturas estavam se reunindo. Até o líder do departamento estava começando a perder a coragem. Naquele momento, os hologramas de Xu Zhaoan e do chamado Rei do Inferno piscaram à vista. Xu Zhao sorriu e falou arrastado. Bem, gordinho precisa de uma ajudinha? Vê saltaram na testa do chefe do departamento quando ele retrucou. Por que você tá aqui? Só para zombar de mim? Xu Zhaoan respondeu com um sorriso malicioso. Zombar de você? Por favor, já fiz isso? Estou aqui para falar de negócios agora. O tom zombeteiro de Xu Zhaoan deixou o chefe gordo furioso, mas ele não conseguiu revidar.
Ele precisava de ajuda e a maré de fera já estava aqui. Gostem ou não, eles tinham que encarar de frente. O Rei do Inferno quebrou a tensão primeiro. O Distrito Sul entrou em colapso completamente. O Nordeste está resistindo, mas suas defesas estão esticadas ao máximo. Shenjun interrompeu afiado como sempre. O problema não é força, é eficiência. Nosso poder de fogo está espalhado, o que torna a matança do enxame muito lenta. Então eu tenho uma proposta. Tanto o rei quanto o chefe do departamento se animaram instantaneamente. Que tipo de proposta? Shenzhou levantou um único dedo. Nós o traímos. Concentre as abelhas em um lugar, um plano de indução. Uma vez que o plano foi posto em prática, enormes hordas de mutantes enlouqueceram, enxameando diretamente em direção aos emissores. Atraídas pelos sinais, as criaturas avançaram como loucas, atropelando tudo em seu caminho. Escondido nas sombras, Wu Jin observou seus movimentos, certificando-se de que o plano permanecesse firme. Ele retransmitiu as atualizações diretamente para Xun Zhaoan. Ouvindo que tudo estava indo bem, ela finalmente se permitiu um leve sorriso de alívio. Então veio sua próxima hora de montar outra isca no próximo local. Observando a hora monstruosa mudar de curso, Lei murmurou incrédulo: não acredito que isso realmente funciona. Um mal soltou um assobio baixo. Sim, é insano. Xu Xiaomei, no entanto, inflou-se de orgulho. Se não tivéssemos truques como este, nunca teríamos sobrevivido no West End. A isca funciona emitindo uma mistura de ondas sonoras e aromas químicos, criando feromônios que levam feras mutantes ao frenesi. Sob sua influência, as criaturas correm como maníacos ansiosos para devorar o buraco da isca. Lutas até mesmo eclodem entre eles, agarrando e rasgando uns aos outros até que a isca seja consumida ou se esgote. Enquanto iscas frescas forem implantadas, o caminho do enxame Serri pode ser redirecionado à vontade. Neste ponto, Shunzi me acrescentou presunçosamente: esta isca é nossa criação exclusiva e, em breve, será nossa maior moeda de troca contra as outras facções. Falando enquanto se moviam, o grupo chegou ao seu próximo ponto de configuração. Eugênio se agachou, ajustando e ativando rapidamente o segundo emissor, garantindo que o inchaço é arrastado para fora do inferno do Distrito Sul. Como planejado, a Hora Voraz mordeu a isca, surgindo junta e correndo em direção ao lado sul da cidade. A cada passo, os monstros se rasgavam uns aos outros, lutando pelos dispositivos, diminuindo suas próprias fileiras. Outros grupos, desconhecendo a tática de isca, saltaram quando viram menos feras eliminando retardatários antes do previsto. Quando mutantes mais fortes apareceram, reforços foram chamados, vários quadrões trabalhando juntos para manter a estratégia de isca intacta. Mas assim que tudo parecia correr perfeitamente, um dos batedores de Xun Zhaoan congelou de horror. No fundo do enxame, uma figura imponente emergiu, um rei fera mutante bárbaro entre a horda. Naquele momento, Xun Zhaoan ainda estava estudando o mapa de batalha, completamente alheio ao fato de que um mutante bárbaro havia aparecido. Ela apontou para o gráfico carrancuda. 2 horas atrás, tudo estava no caminho certo. A maioria das hordas estava se movendo para o sul, mas olha, vários grupos no leste estão se reunindo de forma não natural em direção às montanhas. Enquanto ela tentava entender, um operador de telégrafo entrou correndo com notícias urgentes. Um bárbaro foi avistado. Xun Zhou congelou em choque e isso explicava os estranhos padrões de movimento. Bárbaros eram mutantes de alto nível, não só monstruosamente fortes, mas também inteligentes e capazes de organizar outros. Normalmente, eles absorvem as criaturas circundantes em uma tribo e podem até evoluir seus seguidores em tropas de choque de elite. Um lutador barbudo murmurou em admiração: lutar contra um bárbaro como enfrentar um exército inteiro de monstros. Isso não é nada como aqueles esconderijos de feras espalhados. Os outros ficaram inquietos, seus corações apertando com o pensamento. Eles rapidamente se voltaram para Xu Zhaoan perguntando se ela tinha algum plano. Ela simplesmente deu de ombros e respondeu: o que mais? Nós lidamos com isso de frente. Logo, Xun Zhaoan liderou seu esquadrão para o local relatado pelos batedores. Lá eles viram um colossal mutante bárbaro, sua forma aterrorizante sacudindo o chão enquanto rugia para o céu. O eco convocando inúmeras criaturas do terreno baldio. O olhar de Xun Zhaoan endureceu. Ataque primeiro. Abata seus guerreiros rapidamente. Se a horda se aproximar, nós recuamos imediatamente.